the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds have put the work in, we got some work, man. Fala pessoal, mais um podcast com meu grande amigo agora, pastor Beto Coelho. Se apresenta, meu querido. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Beto Coelho. Vamos aqui bater um papo com o meu grande amigo Felipe Berato. É isso aí, meu irmão. Eu espero que seja um papo... É um papo de cristão para cristão, né, Felipe? É isso aí, certeza. E eu creio que Deus vai manifestar a tua glória nesse lugar aqui, Eu na também casa dos acredito. ouvintes, né, irmão? Então, meus queridos, nesse novo formato meu, o pessoal está acostumado com aquela mesona de podcast. Eu acho que assim fica mais até agradável, a gente pode ter uma comunicação mais assertiva. Então, eu estruturei aí, galera, espero que vocês gostem aí. E já se inscreve no canal e tem bastante coisa legal aí. Então, Beto, como é que tá a caminhada, filho? Rapaz, Só nas bênçãos. agora eu tô cuidando de um ministério, né? Você tá sabendo? Sim, Abri um ministério, Igreja Pentecostal Poder no Nome Santo de Jesus. aham. E tem 24 dias. Olha só. Cara, agora virou, Passando dobrou. rápido, né, cara? Nossa, dobrou a correria. Eu imagino. As almas ligando, né? Esse negócio de pastorear a ovelha, cuidar de um rebanho, dá trabalho. Dá trabalho, muita correria, mas Deus está dando graça em nome de Jesus aí. Muitos milagres, muitas curas. Engraçado, Felipe, que esse ministério que eu abri, né, que o Espírito Santo me conduziu para abrir, Certo. ele é fundado dentro da igreja, dentro da Bíblia Sagrada. Desde pão, desde o óleo da unção, tudo bíblico. Que legal. O pão sem fermento, pão asmo, mesmo que de Israel comia, né, quando saiu do Egito. E também o mesmo pão asmo da festa de Páscoa da judaica, do dia de 15 de Nissan, que é a Páscoa judaica, é o mesmo pão. É interessante você falar isso, Beto, porque às vezes tem algumas pessoas... Eu sempre falo assim, tá? É uma concepção minha. Sim. Eu me sinto muito bem, muito aconchegado. Eu sinto que eu amo demais o lugar onde eu estou. Que eu andei por muitas igrejas, tá? Ah, sim. Mas eu amo muito a congregação. Benção, Só que não benção. tem problema algum, cara. Às vezes eu vejo esses dogmas no povo e eu falo, cara, por que o povo tem tanto dogma com Sim. distinção de igreja? Denominação, Sempre né? quando eu vou falar pra alguém, claro que eu falo pra ela fazer uma visita na minha igreja. Mas o Sim. mais importante, eu sempre falo, visite a Cristo. Jesus Cristo, cara, é Jesus. Se É você tiver um interessante contato, igual você, Beto, pra quem não viu o episódio do Beto aí, o antigo, Beto fala mais sobre a caminhada dele antes de Jesus, né? Nossa. É sobre esse tipo de transformação que eu quero que as pessoas vivenciem, sabe? Quando eu falo de Jesus pra elas. Na verdade, se você vai na Assembleia, diz que só os assembleanos vão ser salvos. É, e por aí vai. E você vai na Universal, só a Universal vai ser salvo. Congregação, adventista, mas na verdade Deus vai tirar uma igreja dentro de outra igreja. É tipo isso mesmo. Vai ter o joio dentro de coisa, todas as igrejas vai ter o joio. E o próprio joio, o próprio Jesus não permite que tire ele. Porque quem vai fazer a colheita vai ser Jesus. Oi, como é que foi isso aí? Tipo, você ouviu a voz de Deus? Eu tô perguntando isso aí, mas Sim, não que eu sim. seja leigo, tá? Às vezes Sim. alguém quer saber. Foi Deus que você ouviu a voz de Deus e falou, ó, filho, vai lá e faz isso e tal. Cara, eu vou te contar, até foi interessante chegar nesse assunto aí. Até interessante, olha pra tu ver. Eu tenho pregado em vários lugares, tava como missionário mesmo, pregando, tava pregando todos os dias, pregava até em tarde das bênçãos, pregava 7 vezes na semana, 6 vezes. A semana que eu pregava menos, 4 vezes, em um ministério diferente.
E consequentemente eu pregava e Deus usava alguém para falar comigo. Que ia me dar um rebanho na minha mão. É mesmo? Que eu ia me pastorear um rebanho. Aí eu não queria, porque muito, em vez de eu ficar num lugar só, eu gosto de estar saindo, pregando, visitando as igrejas, conhecendo uns outros ministérios. Uhum. Eu pregava um lugar, aí Deus falava, ó, Deus vai te dar um ministério. Deus vai te dar um rebanho. Deus vai te dar um rebanho. E eu pegava assim, meu Deus, eu não quero abrir ministério, porque vida de pastor, de pastorear, Não é ovelha, fácil, cara. não é fácil. Tem membro ligando todo horário. Eu vejo pelo pastor Nereu, que era meu pastor antes de abrir esse ministério. Toda hora tem alguém ligando, tem um problema, tem briga de casal, tem desavença, tem fofoca. Você vai trabalhar num ramo terapêutico também, né? Tipo, você vai... Com certeza. Enfim, psicólogo, terapia. Psicólogo, isso mesmo. Não que você seja, mas você vai dar um direcionamento inicial ali Mas pra todo pessoa, pastor né? tem que ser um pouco psicólogo. É por isso que eu vejo muitos pastores fazendo até formações nesse sentido de Isso, comportamento. ajuda. Aí todo mundo falava isso e tal. Aí tinha uma igreja da missionária Sueli, uma mulher que eu me espelho muito, uma mulher de Deus, lá no São Francisco. Legal. Então Deus honrou ela arrumou uma sala maior, um espaço maior numa avenida. Uhum. Então eu aluguei a princípio a sala dela pra mim colocar móveis, que eu trabalho com móveis, né, compra e venda de móveis. Então olha pra tu ver como Deus ele é mistério. Eu coloquei os móveis na sala, montei uma loja e parou de vender. Oxi. Quanto eu vendia na área da minha casa, eu colocava os móveis na área da minha casa, vendia muito bem. Coloquei os móveis, parou. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, cara? Eu comecei a pensar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não vendendo, a renda já não estava vindo mais. Aí olha pra você que louco. Aí eu falando com Deus, falei, Deus, o senhor quer que eu abra uma igreja nesse lugar? Aí eu falei, eu fiz um combinado com Deus. Olha pra você ver como é que Deus ouve a gente. A Bíblia faz prova de Deus. Você pode fazer prova. Tá na Bíblia, fazer prova com Deus. E a sala estava assim de imóveis. Nossa, estava lotado. E não vendia. Eu falei, Deus, se o senhor quer que eu abra uma igreja, um ministério aqui, então, que essa semana eu vendo tudo. Felipe, cara, eu não consegui tanto. Acabou. Limpou, cara. Foi 3, 4 dias, limpou, ficou vazia. Aí quando eu falei isso, foi agora nada em pé. Aí ficou uma cama pra vender. Aí eu falei com a minha esposa, a gente tava lá na sala, né, organizando pra limpar. Eu falei pra minha esposa, se eu vender essa cama até de tarde, a única cama sobre a sala, eu vou abrir o ministério. Rapaz, não foi o que? Passou alguns minutinhos, chegou uma mensagem, eu quero comprar essa cama. Limpou a sala e Deus falou assim, agora você vai ter que comprar. Agora você vai ter que abrir o ministério. Eu abri esse ministério, cara, meu Deus, embaixo de calúnia, fofoca. Nossa, cara, meu Deus, Felipe do céu. Não, porque ele não é pastor, ele não foi ungido a pastor, que ele não pode abrir uma igreja. Eu ouvi mensagem do tipo, eu vi muita coisa assim. Não vendo diretamente, mas eu vi com pessoas. Uhum. Olha pra tu ver. E aí, eu peguei, meu Deus, fui procurar na Bíblia, né? Fui lá na Bíblia procurar onde tinha algum empecilho pra mim não abrir o ministério. Então eu não achei nada, dizendo nem teologicamente, e nem, como que eu posso dizer, juridicamente, Está proibido, né? de abrir o ministério. Certo. Então eu não achei. Então, inclusive, como eu não achei que era proibido, então eu abri o ministério. Abri o ministério e muitas pessoas, ó, o ministério tem hoje, vai completar dia 12, agora vai completar um mês. Se eu abrir oportunidade, o povo vai ver de casa aí. Se eu abrir oportunidade para testemunho, cara, eu não consigo nem pregar, não tem nem mensagem, só o testemunho. É mesmo. Por Deus do céu. Curas, libertações, arrebatamento de espírito. Curas em pessoas há anos, vários anos. Oh, glória As a pessoas Deus, não estão assistindo aí. Com 30, 20 e poucos dias, cura, libertação, câncer. Vários. Arrebatamento de espírito que a gente não via mais na igreja. Ver isso. E aí, uma certa feita, eu quero que a irmã vai assistir. A minha esposa estava fazendo uma live, mas eu não sei se ela filmou até a live. Eu creio que ela desligou ontem por causa de bateria. Eu ergui a minha mão pro céu de cima do púlpito e falei, Deus, estão dizendo que esse ministério não foi o Senhor que abriu. Claro que a gente que abriu, mas pela direção de Deus. Então, irmã, fica de pé. Mostra para quem acha que não foi o Senhor, toca nela. A irmã caiu, foi arrebatada, mano. Ficou meia hora arrebatada, assim, ficou sentada esperando ela voltar. Deus leva as pessoas em outros lugares. É bíblico, tá? Arrebatamento de espírito é. Sim. E aí, o que acontece? Isso é poder de Deus. Aí a igreja com 20 e poucos dias, cara, lotadaça. Só vê o Uber chegando todo lado. E eu vi lá os... Uber Nossa, chegando de que todo benção, lado. cara, o ministério lá que o Beto tá à frente, ó. E Através do Santo Espírito, detalhe, tá uma benção. tem pessoas que saem do culto deles até mais cedo e correm lá pro ministério receber oração. Verdade. Aconteceu isso ontem, mas não vou ficar falando para. Não, mas ó, se você analisar, igual a gente tava conversando aqui no off,
Você fazendo esses tipos de trabalho através do Santo Espírito de Deus, o Espírito de Deus te usando Tudo como pelo uma Espírito ferramenta, Santo, tudo. eu me lembro muito da Deus e Amor. Isso. Quando eu era mais novo, eu ia na Deus e Amor, uma tarde da libertação tinha na Deus e Amor. Rapaz, era gente andando com as muletas pra cima, Isso. cadeira de roda lá pra cima, manifestação, né, do inimigo ali sendo expulso. Pô, tinha gente que... Você lembra do missionário Davi Miranda, né? Sim, nossa. Tinha gente que vinha com... você tem uma ideia, Beto? Acho que a coisa mais absurda, assim, em relação a nível milagre que eu vi com os meus próprios olhos foi uma pessoa que nasceu com um dos membros mais curto que o outro, assim, sabe? E Deus fazer ficar igual. O membro dela, assim, do braço dele era pequenininho e crescer, ficar do tamanho igual o outro, sabe? Maravilha. Então, tipo, eu creio. Cara, Eu creio porque eu vi, ninguém me contou. Eu vi. Barão, Então... é lindo, cara. Isso é lindo porque a gente tá agora em 2023. Quando você vai escutar sobre isso? Então, por isso que eu te falei. Muito raro, Na verdade é raro, tá? Cara, eu tenho 3 anos e meio de ministério. Nem é muito tempo. Mas eu sou batizado desde os 16 anos, batizei na Universal. Aí conheci a verdade, né? Ela vos libertou. Enfim, desde dos meus 14, 15 anos eu já frequentava a igreja, mas batizei com 16, mais ou menos. Então, eu via vídeo do Davi Miranda, eu via vídeo de 1950, 1960, eu vi vídeo americanos que falavam em nome de Jesus, sabe? E os paralíticos andavam. E quando eu saí do mundo do lamaçal do pecado mesmo, quem me conhece sabia que eu gostava de festa, balada, narguilha. Aí, Tiquinho. Aí, Tiquinho, aí, Ledir, aí, Tebinha, né? Os crias de Toledo. Os crias. Enfim. Então, dá licença, eu peguei essa palavra aqui e comecei a meditar de dia e de noite. Não, você aprofundou mesmo. Eu comecei a meditar mesmo, pra você ter ideia. Eu não fui nem na teologia, minha teologia foi isso aqui, a Bíblia e o Espírito Santo, cara. Que lindo, cara, parabéns. Porque muitas das vezes a teologia é o estudo de Deus, a gente sabe disso, mas os homens colocam as suas ideias. É verdade. Então eu vou pegar só do Espírito Santo e comecei a ler e ver os sinais que Jesus fazia, que Deus fazia, que os apóstolos faziam. Tá, mas é muito importante, não sei se você teve isso também. Você falou isso daí, mas a sua vida está, né, em plena consagração, né? Ah, sim. Isso é muito importante você falar. Porque às vezes alguém fala assim, então beleza, vou ali ler a Bíblia, show. Ah, tá. Mas a consagração que você tá fazendo, cara, não é pra qualquer um, não. Ah, uma boa... Nossa, top. Tem gente que não que quer o que você tá tendo, mas não tá disposto a fazer um jejum, a estar ali todo dia em oração, porque não é fácil. Você sabe disso, né, Beto? É uma batalha terrível pra gente ajoelhar. Isso aí pros ouvintes de casa vai ser interessante. Tem muitas pessoas, pastores, cara, tem pastores que vão lá em casa pedir unção. Eu já visitei pastores e Deus dá uma unção. Que glória. Pastor de ministério grande. Deus é maravilhoso. Cara, imagina eu pequeno, com 3 anos e meio de ministério, pastores nasceram e pediam unção e Deus tocar. Deus é bom demais. Pra você ter ideia. Ah, mas não tem nada a ver. Davi era um menino e matou o gigante. Não é tempo de ministério, é dedicação. Isso. Mas eu vou dizer uma coisa, que se quem vem em casa vai ser usado por Deus. O que é ser usado por Deus? Olha que interessante, Felipe. Essa pergunta foi top, que vai ajudar muitas pessoas em casa. Olha pra tu ver como você vai ser usado por Deus. A Bíblia, ela te dá conhecimento. Se você não lê a Bíblia, você não tem conhecimento de Deus. Isso é verdade. Você tem que ler a Bíblia. Como é que você vai pregar se você não sabe as coisas que estão escritas na Bíblia? Tem que ler. Você precisa orar, que é um diálogo com Deus. Como é que você ora e não vai conversar com seu pai? Precisa oração. E para ter poder é jejum. Jejum te dá poder. Jejum te dá poder. Quando você jejuma, você mata a carne, mas o seu espírito aflorece. É verdade. Entendeu? Não adianta. Até Jesus, uma certa feita, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio do menino. Havia um menino lunático que os discípulos falavam assim para ele. O pai do menino falava assim para Jesus, para os discípulos: meu menino está espírito imundo, expulso e tal. Se for expulsar, e não conseguia, porque o menino se lançava no fogo e na água. E aí Jesus chega, os discípulos: mestre, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus expulsa o demônio do menino. Só tem tipo de demônio que só sai. Essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Você entendeu? Vai ter demônios pequenos, tem hierarquia de demônio. Tem caboclo, tem chupa, principados, potestades, príncipes. Eles têm hierarquia. É como depende do nível espiritual que você tiver. Se vir um principado e uma potestade, você nem mexe, você não aguenta. Você não mexe. Então, o mundo espiritual é assim. Então, quando você lê a Bíblia, você ganha conhecimento. Porque precisa ter conhecimento. Quando você ora, você tem diálogo com Deus, e Jesus te dá poder.
Sem jejum é impossível você vencer as provações também. Isso é verdade. Se você não cara. jejuar, a sua carne... Fica forte. A carne fica forte e ela abafa o espírito. E uma coisa que eu aprendi na prática, que quem deixa a oração, já é ruim não jejuar, mas quem deixa a oração de lado, tá afadado a abraçar a tentação mais Com fácil. certeza. Isso Com aí certeza. é na prática, viu? A primeira coisa que o cara que vai começando a desviar, ele começa a desviar dentro da igreja. Ele começa a não orar mais. Ele já começa a não pegar o celular, começa a pegar o celular, ficar vendo o WhatsApp dentro da igreja. Ele tá sendo devagarinho. Aí já não ora mais. Ele não, Quando aí vê. não lê Bíblia mais quando ele tá fraco. Aí o diabo prepara um prato pra ele, um manjar. Ele vai e cai, já é. Aí e pra se levantar. Mas isso é importante. Jejum, oração e ter vida, tá? Andar na verdade. Até minha esposa vai assistir, você pode comentar pra você ver. Cara, nós não podemos mentir. Ah, mas a mentirinha básica, pra Deus não existe mentirinha Eu tava básica. falando com a minha mulher, isso aí é num café agora à tarde, antes de você chegar, Beto, sobre os nossos pecados domésticos. Isso. Vou dar um exemplo pra quem não conhece pecado doméstico, tá? Vou dar um exemplo. Adultério é um pecado terrível. Mentira é um Pecado pra pecado morte, né? terrível. Todos os pecados são pecados pra morte. Mas vou dar um exemplo. Às vezes você conta uma mentirinha. Vou dar um exemplo de uma mentira aqui. Liga alguém na sua casa. Ah, quero falar com o Felipe. Aí a minha mulher fala, ó, fulano quer falar com você. Aí eu falo pra ela, ah, fala que eu não tô. Mentira. Entre aspas, tá, gente? Pra ser uma coisa saudável. Pra Né? mim foi uma coisa comum. Mas pra Deus é pecado. Pecado, cara, que É é. pecado. Então, só que esse tipo de pecado, geralmente, a gente deixa ele domesticado. Pra nós é muito natural. Diferente da gente cometer um pecado, Deus me livre, assim, um adultério. Adultério. A gente fica se culpando. Ai, meu Deus, eu adulterei, ou eu roubei, eu, cometi uma coisa muito grave. Mas não existe essa hierarquia de gravidade de pecado pra Deus. Pecado é pecado e ponto final. Então a gente tem, eu falei pra minha mulher, a gente tem que parar de pegar as coisinhas que a gente faz pequenininhas, que a gente acha que é normal, e falar, ah, não, beleza. Não, não é normal. Não existe domesticar pecado. Não é um pet, um pecado. Na verdade, Felipe, Pecado é pegando pecado. pegando o gancho nessa palavra sobre mentira, se você observar Apocalipse 21 a 22, versículo 8 em diante, ele vai dizer que vai ficar de fora. Os mentirosos, Mentirosos, idólatras, idólatras, os homicidas, os cães, os caluniadores. tímidos, os caluniadores, os adultos, os fornicadores. Esses ficarão de fora. Se você observar a parte C desse versículo, ele vai dizer, e todos que amam e cometem a mentira são lançados no lago de fogo. Você percebeu que as pessoas estão achando que quem vai pro inferno é só quem adultera, só quem rouba, isso, só quem mata. comete, na visão carnal, é só quem comete um pecado absurdo, né? E ali tá dizendo que todos que amam e cometem mentira. mentira. Tem pessoas que amam, mente por prazer e gostam de mentir. Eu tenho amigos aqui, não vou citar o nome, mas mas sabia quem que é. Faz prazer mentir, cara. Vamos dar um exemplo assim, às vezes, quanto você pagou nessa camiseta, Felipe? Um exemplo. Às vezes o cara pagou 100 anos. Não, essa aqui eu paguei 300 pila. Pra que mentir? Pra que essa mentira? E são essas mentirinhas domésticas. Isso mesmo. Amam mentir. Tem pessoas que ficam observando, cara. E Deus, ele que ele diz? Quem que é o pai da mentira? Inimigo, né? O inimigo é o pai da mentira. Então nós temos que andar na verdade. Mas vou dizer uma coisa também pra você, Beto. Às vezes, no começo, você pode perceber. Isso você é perceptível. Mas você torna isso uma prática, vira um hábito. Virar hábito. Por isso que chega um momento na vida do crente e do não crente, que isso pra ele, ó, na cabeça dele ele nem percebe que ele Já mentiu. tá no modo automático. Já foi lá, já falou. Tá no modo automático. E a mentira, cara, ela... A língua, né? Na Bíblia diz que a Isso. língua é um membro pequeno, E mas pra distrói você sustentar uma mentira, você tem que contar várias outras. E assim vai, mano. Você só vai se afogando só. Verdade, cara. Se sustentar aquela mentira, você tem que contar várias outras. Ah, comprei uma camiseta de tantos. Mas em que loja? Você vai falar qualquer loja. Loja tal, já mente a loja, né? mente a loja mais top. De que, Mas que dia? Ah, dia ela, tal. ela é importada, é? Não, ela é vinda até. E Isso é como é que verdade. foi? Daí você vai contando. E o inimigo só vai se instigando se afundar mais ainda. E Isso assim aqui é vai, interessante cara. essas coisas, cara. Mas é muito espiritual, é real, cara. Esses dias eu tava ministrando numa igreja e olha pra tu ver. Ministrando numa igreja e Deus me deu uma palavra, cara, que eu falei, cara, que palavra que Deus me deu. E no meio do culto, tinha umas pessoas... Você faz esboço, Beto? Não faço. Nossa, que lindo. Deus te dá Não na hora ali. faço, não É igual lá faço. onde eu congrego.
Não faça Na esboço. minha igreja, na congregação também é assim. Cara, não faça esboço. Se você pegar minha Bíblia, ela é marcada, porque eu leio pra depois Não, achar. sim, claro. Mas não isso tem é nada de normal. papelzinho no meio, não, cara. Isso é bonito. E quando eu subo no púlpito, assim, cara, toda vez, olha que eu pregar todo dia, agora eu tô pregando menos, mas todo dia eu tô dentro de igreja. Hoje, graças a Deus, foi Deus que permitiu esse momento, que geralmente eu tô pregando uma hora Fiquei dessa. feliz, cara, você ter vindo. Sim, provavelmente tava pregando hoje. Tá pregando né? aqui hoje. E aí estamos pregando aqui pro povo. Olha que interessante. Aí eu fui na igreja, Deus falou assim comigo, eu vou ali pra uma mulher que tá com um processo de separação, mas eu creio que Deus restaurou a vida dela já. Glória a Deus. E eu comecei a observar a vida dela. Ela tinha me ligado, alguém passou meu contato pra ela, não vou dizer o nome dela, né, pra não expor ela. Ela me ligou, eu conversei com ela e eu vi que ela era crente, ministra do evangelho, nasceu dentro de igreja, uma mulher que ministra o evangelho. Só que eu comecei a observar a situação dela, que Deus estava dando vários sinais para ela, ela não viu os sinais de Deus. Por quê? Agora você vai observar, isso serve para crente, para cristão, para não cristão, para evangelho, serve para o ser humano. Uhum. Olha, observa, Deus é espírito, certo? Certo. A Bíblia diz que Deus é um espírito. E o que tem de Deus em nós? O espírito dele, o espírito dele, o espírito que vem dele. O fôlego de vida veio de Deus. Sim. O que acontece? Nós temos 3, corpo, alma e espírito, Felipe. O corpo vai para a terra, mas o corpo define para onde que a nossa alma vai. Se ele vai para o céu ou para o inferno. Fica uma briga entre corpo e espírito, e a alma fica ali no meio, dividida assim, sabe? Meu Deus, se eu fazer a vontade do espírito, a alma vai descansar no gozo eterno. Mas se eu fluir para a vontade da carne, a alma vai para o inferno. Então tem essa briga muito grande. Só que como Deus comunica com o homem, eu quero dizer para os ouvintes de casa, que Deus, tem muitos pregadores aí que falam, Deus falou comigo aqui. Irmão, Deus falou pouquíssimo. Deus falou com Moisés, Abraão, Davi, pouquinhas pessoas que Deus falou mesmo. A voz de Deus é como de trovão, Felipe. Se Deus falar no meu ouvido aqui, eu vou bater a cabeça no teto. Entendeu? Não tem como. O ex-pregador, não, Deus acabou de falar no meu ouvido. Não. Bater no teto. Claro, imagina um trovão no seu ouvido do nada. Então Deus conversa. Conversa de calunchinha, dizer que Deus falou no meu ouvido. Deus, ele se comunica com o teu espírito. Certo? Ele revela, né? Ele revela ao espírito. Ao meu espírito humano mesmo, que Deus mandou pra mim, porque veio dele, o fôlego de vida vai voltar pra ele. Detalhe, o seu espírito está sensível, porque você está alimentando Agora você pegou a mensagem. Pega. Uma pessoa que está no processo de separação, ou de enfermidade, ou financeiro, ou uma luta, uma prova. Uma pessoa que está de prova. O que acontece? A prova, a aflição, a angústia, as lutas, ela o quê? Ela deixa o seu espírito atribulado, cara. Então o seu espírito ele está atribulado, ele está desconectado com Deus. Então Deus está dando várias mensagens. Cara, a porta é essa. Ei, a porta é essa. A solução tá aqui, ó. A solução tá aqui, ó. Ei, a solução tá ali. Mas você tá atribulado, você não consegue pegar as mensagens que Deus te manda. Olha aí. Deus não consegue mandar mensagem. Então a mensagem que Deus deu pra me falar pra essa moça lá no púlpito foi, irmã, pregando pra todo mundo. Deleita no Senhor, porque a Bíblia manda nós deleitar no meio da aflição. Descansa. Fica na paz. Respira fundo. Conta até 10. Isso até na psicologia, é verdade. Calma, tenha paciência, entendeu? Vai estar tudo certo. E acaba dando certo porque a pessoa começa a ouvir a voz de Deus, Deus abre uma porta de saída. É sempre assim, contar até 10. Em toda situação. Eu comecei a entender Deus nisso. Eu também tenho luta, tenho tribulação. Todo mundo. Às vezes eu olho assim, cara, eu não tenho salário, eu não bato cartão, cara. Eu vivo como Deus, pela vontade de Deus mesmo. Eu compro lá minhas coisinhas, compro, revendo e tal. Se Deus fechar as portas, eu não tenho cartão, eu não bato cartão, filho, não tem. Então muitas vezes as contas vão chegando, Felipe. Eu olho assim, vem bater na aflição. Eu falo, pera aí, sem aflição, fica longe de mim a aflição, entendeu? Aí eu consigo ouvir. Quem me prometeu não dorme. E nem tescaneja, né? Então aí, é assim que nós resolvemos as coisas. Isso é verdade. E qual que é o plano do inimigo? Pilhar o camarada. Você não vai conseguir, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí você tá, quando você dá uma animada, se ele não pilha espiritual, ajuda alguém pra te desmotivar. Porque quando você pilha, você cai por terra a sua confiança. Cai por terra. Ele vai lá e apresenta pra isso. Lá, não confia no sei lá, mentiroso. E aí manda alguém carnal mesmo, vem alguém carnal e fala, eita, já era. Filho, mula de balão. A mula de balão, ou o cavalo do cão, né? Que fala aí. É assim mesmo. Mas o mundo espiritual é muito real. Eu sempre digo pras pessoas, esse podcast aqui, pra Deus já aconteceu, ó. Sabia disso, não? Não, certeza. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. As coisas pra Deus já aconteceu, cara. Ah, mas então Deus, questão de salvação. Deus já sabe se você vai pro céu ou pro inferno. Você sabia disso, não? Sim.
Ah, mas então não adianta ir pra igreja, não adianta congregar. Não adianta. Tem gente, não, pode dizer, tem pessoas que perguntam assim. Sim, claro. Ah, então já que Deus já sabe se você é salvo, não, você então não adianta congregar, as pessoas falam. Mas Deus sabe, eu não sei, nem você. Então nós precisamos fazer o certo. Entendeu? Nós precisamos fazer o certo, congregar, buscar a presença de Deus. Eu não me recordo de onde, mas tem aquela passagem na Bíblia que Deus manda o profeta falar lá pro rei que ó, você vai morrer. Você lembra? Que ele vai lá Isaías. e pega e encosta a cara dele na parede, começa a orar. Isaías, né? E se arrepende. Sobre o rei Ezequias. E se arrepende. Daí Deus manda de volta, ó, volta lá e fala que ele vai ter mais tantos anos. Mas o que eu tirei dessa mensagem? Por mais que Deus aplique a sua sentença, tipo assim, já está decretado. O que Deus espera de nós, seres humanos? Arrependimento. Genuíno, né? Genuíno. É interessante esse texto que você falou aí. E é sobre isso que você falou assim, Deus já sabe se você está salvo ou não. Eu tenho absoluta certeza, um exemplo, tá? Uma coisa bem esporádica aqui. Sim. Deus já sabe que aquela pessoa ela vai ser talvez condenada. Mas o que Deus espera através da sensibilidade das portas que ele vai te cutucando, né? Se arrependa, se arrependa, se arrependa. É que na verdade Deus, assim por ele ser justo, ele dá várias oportunidades. Isso mesmo. Aí, é nesse sentido que é interessante e eu amo servir a Deus. Porque todo dia, cara, é uma experiência incrível e interminável em relação à grandiosidade de Deus. Como é que pode, né, cara? Como é que pode um ser de nada como eu, pra ele ter um valor, sabe? Tipo, tem valor. Tanta gente. Não, tem valor. Engraçado que está tudo sob controle dele, né? Tudo, nada foge. Essa conversa nossa aqui, se você observar, tem anjo aqui. Tem anjo de 2, 3 metros de altura aqui do nosso lado, aqui, os anjos, pô. Eu fiz um jejum de 3 dias e eu queria ver um anjo, eu pelo menos senti ele do meu lado, senti a companhia dele. Cara, 3 dias de jejum. Peguei jejum absoluto ou jejum de... O meu jejum era mais ou menos assim. Eu fiz um de 24 horas. Tudo. Meio-dia seco, jejum total. Aí deu muita moleza nas minhas pernas. Deu muita fraqueza na junta, porque você não tem mais insulina, não tem energia, mas dá fraqueza. Então, aí fiquei de boa, demorou um tempo, fui orando, buscando a presença de Deus, vendo alguns pregadores de nome. Então eu fiz jejum de 3 dias. De pegar meia-noite, iniciar meia-noite. O jejum vale quando tá acordado, mas eu iniciava meia-noite, que eu orava meia-noite. Porque a Bíblia diz que quem me procura de madrugada acha mais fácil. Então eu pegava meia-noite até as 6 da tarde, se eu não estou enganado. Da meia-noite foi 3 dias. 12 horas? Da meia-noite às 6 da tarde. Então eu fiz 3 dias. Então eu conseguia sentir o anjo do meu lado. Eu conseguia saber. Mais que 12 horas, pô. Eu conseguia sentir o anjo do meu lado. Foi 3 dias, né? E eu conseguia sentir o anjo do meu lado. Eu sabia onde ele tá, sabia o tamanho dele, muito grande, enorme. Ele sentava assim, Uma certa vez, quando você jejuma, você fica sensível. Você não pode ver um vídeo, qualquer vídeo, não precisa nem ser vídeo emocionante. Às vezes eu mostro pra minha esposa, olha esse vídeo aqui, eu tô chorando, ela tá, você tá chorando disso, mas você tá sensível. Então, quando você jejuma, você fica sensível, cara. Demais, você não pode ver um cachorro brigando na rua, a briga de cachorro, você chora. A sensibilidade. Então isso, o teu espírito começa a florir. O espírito, ele provém de Deus, ele é sensível. Então eu senti o anjo, cara. Uma vez eu tava chorando assim, eu olhei pro lado assim, eu conseguia ver ele chorando assim, com os olhos, eu fechava o olho e vi ele chorando. Porque ele chora com nós, cara. Esse legal. Anjo, cara, se Deus abriu o mundo espiritual pra nós aqui, você vai ver uma batalha aqui, os anjos abrindo as asas com a espada e os demônios tacando flecha na gente, cara. Certas inflamadas. Tem luta, sim. A Bíblia diz em Efésios 6, se revestir de toda a armadura de Deus, sim, capacete, couraça, escudo da fé, para resistir às astutas ciladas do inimigo, para que os dados inflamados dele não pegam na gente, cara. O que é dado inflamado? Ele está lançando, pode estar lançando depressão, está lançando câncer, ele está lançando flecha de câncer, flecha de depressão, flecha de ansiedade. E as armaduras nossas estão aqui. Oração e jejum no mundo espiritual. Nós não brigamos nem contra a carne, nem contra sangue. O meu inimigo, vou dar um exemplo. Tem muito que fala que o macumbeiro é inimigo do crente é inimigo do macumbeiro. Nós não temos inimigo carnal. O nosso inimigo são os principados e potestades dos espaços celestiais, cara. Né? São os demônios. Nós não temos inimigo. O ser humano... Jesus deixou claro isso, né? Sim, com certeza. Potestades e principados ali. Sim, dos espaços celestiais. O que é? Os demônios. Os espíritos malignos estão aí, rapaz, rondando, matando o povo, fazendo depressão, colocando ansiedade. E hoje, Beto, eu vi uma coisa que me assusta bastante, né? Até 2030 o Brasil vai ser, da América Latina, o país estourado em depressão, ansiedade, que vai levar isso a pessoa para um fim trágico. Não vou falar a palavra aqui,
Pra não quebrar o alcance, né? Por causa do algoritmo do YouTube. Mas é uma palavra, né? Ruim. Cara, se eu te contar que eu Né? fiz... Acabar com a pessoa, né? Enfim, vocês já entenderam. E pensa só, até 2030 não tá muito longe. A gente vai ser campeão nesse quesito. Cara, E isso, ó, terrível, terrível. eu lembrei de uma história que eu li uma vez que tinha dois fazendeiros, acho que o pessoal acho que você também já escutou essa história. Tinha dois fazendeiros e o inimigo foi lá e cortou a corda do cavalo. Você viu? Que tipo assim, o inimigo só soltou o cavalo, o resto que aconteceu... Eles se mataram, né? Eles que se mataram. Mas no sentido da depressão e da ansiedade, é nesse quesito, Beto. Porque eu tava vendo que a maioria das doenças que estão acontecendo agora estão sendo emocionais e psicomotoras. A pessoa tá num grau de ansiedade e depressão tão profunda, né, que ela desenvolve outras doenças. Porque a mente é muito poderosa. Então, ou seja, o inimigo só tá lançando aquela seta da ansiedade e da depressão. O resto tá tudo acontecendo naturalmente. Eu tenho um testemunho pra contar, eu tenho um vídeo aqui, não vou expanhar no ar pra não expor a mulher, mas eu te mostro depois aqui no meu celular, olha pra tu ver. Terrível, cara, terrível. Cara, tá aqui, ó, vou mostrar pra você depois, se ela permitir que poste, você pode até postar no seu canal, o povo vai ficar de cara. Uma certa feita, eu faço orações por vídeo chamada, não sei se você já viu. Eu vi alguns. Às vezes pessoas me ligam do stories. Brasil todo. Que legal. Ah, eu tô com muita dor no estômago, eu tô com muita dor e a gente ora, a pessoa vomita ali, por vídeo chamada, mas naquela primeira vez que você passou aqui, você falou de uma menina, né, que tava num quarto enfiado num quarto, lembra? Depressão. Aquela lá foi essa forte, foi liberta, né? graças a Deus. Vai vendo, Felipe. Aí essa moça me liga meia-noite e meia, uma senhora, me liga meia-noite e meia, ligando, fala, não vou atender não. Algo falou no meu coração, atende. E quando eu atendi, inclusive tá registrado, que eu sempre registro as videochamadas, quando eu atendi, ela tava ali, ó. Tem um vídeo, e ela tava ali. Sem ar. E ela falou assim, me ajude, meu marido é caminhoneiro, foi viajar, tá eu e minha filha pequena, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Olha pra tu ver. Tá registrado, pra quem é de casa não acreditar. Pode falar pro Felipe, eu mando o vídeo, o Felipe manda em privado pra não expor. Uma crise de ansiedade. Eu olhei pra mulher... E a gente que ora, irmão, primeiro a gente quer orar antes de dar qualquer conselho, né? É verdade. Aí eu falei, irmão, fecha teus olhos, eu não consegui. Eu falei assim, ó, em nome de Jesus, agora, espírito que colocou essa crise de ansiedade agora, cai por terra. A mulher manifestou ao vivo. De repente a mulher que tava... Fez as garronas assim, então você coloca, né? Sou eu mesmo. Tem um vídeo aqui, pô. Você coloca... Tem um vídeo aqui, pô. Manifestou, cara, um demônio. Ele falou na boca dele, não pedindo o nome. Falou o nome dele, cara. Falei, como é você quem? Tranca a rua. Tem um vídeo aqui que mostra, eu não falei nada. Ele que falou o nome dele. Falei, então você coloca depressão, ansiedade. É eu mesmo. Tem um vídeo registrado aqui, Felipe. Se a mulher deixar, se quiser eu até peço pra ela, posso postar esse vídeo. Essa mulher é daqui, de Mato Grosso, Cuiabá. Tem um vídeo aqui, ó. E ele falou, cara, que botou depressão nela. Caraca. Ansiedade que coloca mesmo. Então naquele momento, eu falei em nome de Jesus, porque a glória de Jesus, o poder nele. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, de versículo 10, que porque Jesus morreu na cruz do Calvário, não abriu a boca para reclamar, como Isaías 53, como o cordeiro muito foi levado ao matadouro. Ele podia falar para Deus, eu não vou passar por isso não, mas ele foi caladinho. Tira disso aqui. E ele ficou caladinho, ele foi, então por ele ter aguentado, a Bíblia diz que Deus, o pai dele, deu o nome para ele, que é sobre todo nome, do que há nos céus, na terra, embaixo da terra, todo esse joelho tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Então no nome de Jesus, quando eu falei assim, agora em nome de Jesus, todo espírito de ansiedade, depressão, que até eu também não sabia que era um espírito, eu fui saber orando, eu não sabia, também fiquei surpreso. E agora, em nome de Jesus, sai da vida dela, a mulher voltou ao normal, 100%. Hoje ela testemunha que ela não tem mais essas crises. Está congregando na Assembleia de Deus lá em Cuiabá, Mato Grosso. Está super feliz, estava em processo de separação com o marido dela, também não sabia, ela me disse. Ficou tudo 100%. Que benção. Tem a doença patológica? Tem, da cabeça, com certeza tem. Claro, com certeza. Mas a maioria que está dando demais é espiritual. A maioria. Cara, claro, não tenho dúvida. Tem um colega meu, ele vai assistir o podcast, eu não vou falar o nome dele. Cara, você acredita que o menino dele, segundo o psicólogo, deve ter 3 anos. O quê? 3 anos, tá com ansiedade? Tem condição disso? O que, segundo especialista, ansiedade é o quê? Você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e futuro, né? Tipo. Mas que com uma criança de 3 anos deve ver futuro, irmão?
Você entende? Você entende o que eu Não, quero dizer? entendo. Uhum. Cara, nós estamos nos últimos dias da Terra. Então mesmo. Nós estamos nos últimos dias da Terra. Eu quero dizer assim, irmãos, se coloca na presença de Deus. Cara. Isso é verdade. Se coloca, perdoa. Perdoa. Perdoa, libera perdão. Porque não adianta você se colocar na presença de Deus e não perdoar. Porque a Bíblia diz que se nós não liberar o perdão, nós não seremos perdoados por Deus. Ah, mas... Cara, eu vou dizer uma coisa que vai servir para pregadores, para pastores, para missionários. Não adianta você entrar no monte orar, não adianta você jejuar. Não adianta você ler Bíblia se você não perdoar. Porque Deus não te ouve. Deus não te ouve, porque Ele deu o maior ato de perdão pela Isso é humanidade. verdade, uhum. Ele morreu na cruz pelo nosso perdão. Jesus é o espelho. Para nos perdoar. Ele morreu para perdoar nossos pecados, para lavar nossos pecados. Agora, se Jesus deu a vida dele para perdoar os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar as pessoas? Ou alguém fez um pecado maior do que fizeram para levar Jesus na cruz do Calvário. E Jesus perdoou. Você entende? Jesus foi na cruz do Calvário, cara, pra você ter ideia. Olha a crueldade de Jesus. Olha pra você ver a crueldade. Quando Jesus pede água, ele tava com sede, cara. Vinagre. Pô, e aquele vinagre de onde que era? Você sabe? É. Os romanos, eles dividiam as privadas, cara. Aquele vinagre, ele tinha uma esponjinha, eles limpavam as partes ali. Eles limpavam ali, a banheira coletiva, eles limpavam ali, molhavam no vinagre, cada um se limpava. Então aquela buchinha ali, coloca lá na boca de Jesus, cara. O que custava, entendeu? Dar um golinho de água na boca do cara. E eu vou falar pra você, Jesus passou por todo tipo de coisa. Meu Ó, Deus do céu. foi enganado, mentiram pra ele, foi traído, deixaram ele triste, Chamou de Enfim. endemoniado. mentiram, caluniaram sobre ele. Ou seja, tudo que a gente passa aqui muitas vezes, desde alguém mentir pra nós, decepcionar a gente, falar sobre a gente, falar mal, levantar um falso testemunho, Jesus passou por tudo isso. E ele ensinou. Mostrando pra nós, que somos nada sem ele, Nossa. que por ele nós venceremos. Ele quis mostrar que, ó, não, beleza, é muito fácil alguém falar assim, ele era filho de Deus. Não, ele se fez homem pra Sim. mostrar que ele passou por Ele tudo igual a tinha- gente tá passando ele tinha realmente tudo que na nós nossa tinha. Tinha vida. fome, tinha sede, tinha frio. Ele Necessidades tinha necessidade fisiológica, fisiológicas, tinha tudo. Pra ele- mostrar que ele Se você venceu. observar, ele deixou a glória dele lá. Isso mesmo, Ele deixou tudo. Ele se fez homem e veio na terra pra mostrar, ó, dá pra levar uma vida digna. certeza. E se alguém te perseguir, é pra perdoar. Você lembra Lucas 20, se eu não estiver enganado, tem no quarto evangelho de Lucas, Dr. Lucas, ele vai dizer assim, ó, quando Pedro ele chega até, olha pra você ver que interessante falando de perdão. Quando Pedro ele chega até Jesus, o que ele vai falar para Jesus? O mestre, o Rabi, tem umas versões que falam mestre, Rabi, o Messias. Até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão ao dia? Sabe o que eu começo a entender para pregar em cima dessa mensagem, reflexão? Até quantas vezes? Por que ele chega a fazer essa pergunta, se você analisar? Porque tinha alguém que estava incomodando ele. Você começa a observar, não, já perdoou esse cara demais, que Jesus vai mandar eu abandonar agora. É verdade. Vou pegar Jesus no Geralmente pulo. alguma pergunta acontece porque você está vendo alguém passar, geralmente. Uma situação. Uma situação, verdade, com certeza. Se você olhar com uma mente de pregador, você observa. Eu já te perdoei demais. Vou ter um cara que me provoca, me calúnia. Tá enchendo muito meu saco aqui. Eu já perdoei ele demais. Eu vou ter Jesus. Se Jesus falar que eu não preciso perdoar, Vou sentar o rei nele. entendeu? Eu vou abandonar esse cara. Eu vou. E aí o que Jesus fala? Até quantas vezes? E ele afirma. Ele quis induzir Jesus a afirmar a pergunta. Você vai assim, mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Meu amigo, enfim. Que ele pecar contra mim, ele vai assim. Ele afirma 7 vezes ao dia, né? Jesus não diz 7 vezes ao dia, 70 vezes 7. Olha que interessante. Jesus está sendo sarcástico, não tem limite de perdão. Mas observa agora que eu vejo uns pregadores coach que estão pregando por aí. Pegador de coach. Você já viu isso aí, né? Olha pra tu ver. É irmão. o fim mesmo. É o fim, olha pra você ver. Irmão, perdoa. Perdoa. Olha pra você ver. Na verdade não é um perdão, é meio perdão. É meio perdão. Perdoa ele. Perdoa. Mas você não precisa conviver com ele. Eu discordo. Eu discordo. Por quê? Olha pra tu ver. Se você perdoa e não consegue conviver com a pessoa, porque ainda você não conseguiu perdoar. Observe se Jesus olha do céu. Eu te perdoo, Felipe, mas eu não quero você aqui no céu. Você entendeu? Então, tipo, faz sentido. Claro que é. Muito sentido. Claro! Beto, digamos que eu fiz um monte de pecado. Eu te perdoo, Beto, mas eu não quero você no meu reino, não. Deixa eu ser aí. Agora imagina ele pra lá ou pra cá. Imagina quem dos dois vai ser salvo, porque vocês não conseguem conviver. Você entende? Entendo. Uhum. Como assim ele lá ou cá e se dois... Quem dos dois vai ser salvo? Vocês não podem viver perto. Perdoar é você passar pela pessoa como se nada tivesse feito. É fácil? Não é. Não é, nem a pau. Mas quando você perdoa, faz. Quando você perdoa, você consegue. E é um princípio na Bíblia. Você entende? Perdoar, olha Jesus. Quando Jesus olha para a cruz, ele perdoa.
Você entendeu? Ele fala, pai, eles não sabem o que estão fazendo. Se você ler na Bíblia, tem aquela parte que Jesus estava na cruz e ele fala assim, pai, por que me abandonaste? Aí você vê que na terra teve um tremor. Ele fala em aramaico, Isso, la mansa, isso, ali, né? só que aí você percebe o seguinte, se você que é pregador, você sabe, esse tremor era Deus vindo para acabar com tudo. Aí o que Jesus fala? Mas tipo assim, para acalmar o pai, opa, calma pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Boa mensagem, é verdade. Entendeu? Sim, boa mensagem. Acho que esse tremor aí, eu tenho certeza que Deus tava vindo com tudo. Não, te abandonei, você vai ver que eu não te abandonei, eu vou acabar com tudo isso aí. Não, pera aí pai, perdoa eles, não sabem o que eles fazem. Aí Deus, opa. Então cara, eu fico observando assim, o perdão, ele é a chave para tudo. Cara, eu já fui orar por pessoas, eu faço visita todos os dias. Tá? Que legal. Daqui eu vou sair, vou visitar um pessoal lá do outro lado, na Pioneira. Cara, as visitas extraordinárias, cura, libertação, muitas coisas. Glória. Enfim, vai vendo. E aí o perdão, ele é tão poderoso, Felipe. Olha pra você o poder do perdão. Uma certa feita eu fui orar pra uma pessoa e Deus falou assim, tinha uma mágoa de uma pessoa. E não curava porque ela não perdoava. É mesmo, olha aí. Pra você receber as bênçãos de Deus, você precisa liberar perdão. Uhum. O perdão, ele bloqueia as bênçãos. Não é só financeira, emocional, espiritual, até pra fluir, né? Vou te falar um negócio. Você chegou aqui hoje e falou assim, ô Felipe, casa boa, né, graças a Deus e tal. Mas eu vou te dizer que tudo que eu tô alcançando hoje é porque eu liberei perdão pro meu pai, sabia disso? Com certeza, cara. Tudo que eu passei na mão do meu Flui, pai, né? meu pai Flui, biológico, tá? Deixar isso bem claro, porque às vezes pensa que é meu pai e meu padrasto, mas não. Meu pai é biológico, né? Meu pai é dependente químico e tal. Tudo que eu passei com ele, cara, sofrimento, sabe? Tem que liberar tudo perdão, cara. Cresci, tava tudo amarrado. Depois que eu liberei perdão, Beto, minha vida deslanchou, cara. Mas perdoei de verdade, de conversar com ele. Ligar você viu a diferença? Mandar mensagem. Você viu a diferença de mandar e de acabar se preocupando com ele? Isso mesmo. Isso é liberar perdão e de se preocupar. Porque Jesus, ele nos perdoa e não se preocupa com nós. Você entendeu? Eu comecei a ver uma certa distorção desse perdão. De perdoa ele, mas deixa ele pra lá e eu pra cá. Isso não existe, porque no céu vai morar junto, cara. Ou não vai ter um céu pra mim e um céu pro Felipe. Não tem como. Eu sempre digo que o perdão é igual o seu, ó. Você deu exemplo de perdão. Já teve pessoas que me magoam, cara. Já teve pessoas que me magoam que na hora, assim, na parte humana. Eu falo, meu Deus, que. Não acredito. Eu vou falar aquela palavra, meu Deus, que ódio, sabe? Aí eu falo, pô, eu preciso perdoar. Ir lá e fazer como se nada tivesse acontecido e. De boa. Até chegar com o coração acelerado e depois relaxar e ficar de boa. Perdoei. Isso aí mata até a pessoa, uns poucos. Cara, que mata, homem. Olha o que eu fiz a falta de perdão, ela desencadeia um monte de coisa, depressão, ansiedade, um monte de coisa. Isso mesmo, ela desencadeia um monte de coisa, doenças. falar que, tipo, não perdoar é tomar uma dose de veneno com colherzinha, né? Isso, cara. Matando aos pouquinhos. Eu nem sei porque isso é um assunto perdão, porque talvez alguém de casa não consegue perdoar, irmão. Vamos perdoar o próximo aí. Vamos conversar com os pais, vamos conversar com os tios, com os vizinhos, né? Vamos liberar perdão um pro outro, irmão. Manda uma mensagem, não tem coragem de falar pessoalmente, manda um áudio, uma mensagem zap. Opa! Desculpa aí, cara. Porque o perdão, cara, eu falar pra você. Abre porta. Tem filho e pai, filho não se fala. Tem mãe e filho que não se fala. Isso não pode, cara. Não pode, diante de Deus não pode. Deixa eu te contar um testemunho, Felipe. Esse testemunho é muito forte. Eu nem sei se eu vou poder contar aqui, mas eu vou contar. Eu busquei. O que aconteceu? Eu não vou falar nome. Eu peço que essa moça veja aí. Isso aconteceu comigo. Mas tem vídeo também, tá? Que o próprio esposo dela filmou. Arrebatamento de espírito. É mesmo? Cara, muito, muito forte. Então eu comecei a pregar, vou contar esse testemunho aqui, não vou dar nome. E eu falei, Deus, o povo está muito corrompido hoje, o cristão mesmo. Demais, está muito corrompido. Hoje o foco das igrejas é enriquecer. Graças a Deus eu tenho o meu carro, não preciso de dinheiro da igreja. Cara, eu esqueço várias vezes de pedir oferta, mano. Tô pagando aluguel com o meu dinheiro. Água e luz, tudo com o meu dinheiro. Cara, não reclamo. Porque eu abri o ministério para salvar as vidas, restituir as famílias, as casas, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Esse é o ministério, fundado na palavra mesmo. Então, eu falei, Deus, eu preciso de sinais do Espírito Santo. Pô, desculpa te cortar, mas isso é legal você falar, porque tem pessoas que pensam que às vezes o Beto virou pastor pra quê? Pra enriquecer. É sério? Você sabe disso? Nossa, com certeza, né? E isso é legal, cara, você falar que bênção de Deus. O Ministério Igreja Pentecostal a Poder no Nome do Santo Jesus, ó, lá na rua Victoriano Galicox 7712 no São Francisco. Vamos lá, irmão, vamos lá, faz prova com Deus. Faz prova com Deus, vai lá, pode fazer prova com Deus. Leva o enfermo, leva as pessoas atormentadas de demônio, leva lá pra vocês verem Deus opera naquele lugar. Enfim, então,
O que eu falei com Deus? Eu gosto de pegar a Bíblia porque eu falo assim com Deus. Eu pego a Bíblia, Deus, aqui a Bíblia diz que a sombra de Pedro expulsava e curava demônios. O lençol que Paulo usava, pai. E a Bíblia diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Falar em novas línguas, tomar alguma coisa mortífera, não te falar dano algum. Se pôr as mãos sobre os enfermos e curarão. E os sinais seguirão os que creem. Eu creio, Senhor, em ti. Se eu não crer no Senhor, eu não tinha largado o mundo, tinha as coisas do mundo. Os ossos de Elias ressuscitou. Então é coisas assim. Então eu pedi pra Deus, eu quero sinais. Quando eu entrar nas casas das pessoas, eu quero sinais do Espírito Santo. Eu quero sinais. Eu preciso de sinais, porque a Bíblia diz que o Senhor mandou os discípulos e revestiu-eles de poder. Eles faziam sinais. Então, varão, eu entro muitas das vezes em lares. Tem vídeos que provam. Vídeo que eu pego assim, cara, ídolos, assim, não vou dizer nome, ídolos. Sim. Eu falo assim, irmão, ó, tá na Bíblia isso aqui, irmão. Tá na Bíblia. Também se for perguntar a Deus, vai estar no ar, né? Na Bíblia. Pega o ídolo assim, fala, Jesus, o nome de Jesus, só no nome dele. Mostra pra ele que não pode isso. Isso aqui tá, a Bíblia abomina. Tem vários versículos. Se você colocar no Google quantos versículos tem de ídolos de idolatria, você vai botar mais de 50 lá. O Google vai te dar mais, você vai tirar a Bíblia. Eu dou na mão das pessoas, assim, ó, em nome de Jesus. Quando ela pegar, passa mal. Quando ela põe na mão, pão, cai pra trás. Tem vídeos, vários. Não posto esse vídeo pra não dar aquele negócio de perseguição religiosa, isso, entendeu? Mas tem vídeos. Mas se pessoas quiserem me chamar no privado, no direct, até comentar no vídeo aí, a gente conversa, né? Então foi vários sinais assim, cara. Tipo, pegar um ídolo ali, entendeu? Pegar na mão, passou mal. Pegar na mão, passar mal. E pessoas pegar, juntar e não querer mais. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crêem. Aí uma certa feita, cara, vou contar aqui, não vou dizer o nome da pessoa, tem até vídeo também que prova, não posto esses vídeos para não expor a pessoa. Fui visitar uma pessoa de 40 anos de uma determinada religião, né? E essa religião tem ídolos. Enfim, ela falou, não, mas eu sou 40 anos que eu tô nessa religião, isso, tudo mais, tudo aquilo. Eu falei, mas Deus não aprova, tá na Bíblia. A Bíblia fala, tá tudo na Bíblia. Você provou, né? Tá na Bíblia, Êxodo 23, Salmo 115, tem vários versículos bíblicos que eu não vou estar citando, talvez pode cortar do ar, né, Felipe? Mas eu quero que as pessoas entendam e vão na Bíblia procurar. E vai no Google, pô. Vai no Google, pesquisa. Então, eu precisei de sinais do Espírito Santo. Eu orei e jejuei, então Deus me deu sinais. Aí já entrei em várias casas, Felipe. Tem vídeo que prova. Geralmente eu gosto que prova, o povo acha que é mentira. Cara, você acredita que eu já pedi pra Deus a glória de Jesus. Pessoas que não acreditam nas idolatrias. Que eu falo, tudo é idolatria. Não tô falando só de ídolo, tudo é idolatria. Cantor, ídolos, como se o seu idolatrasse o celular, idolatrasse qualquer coisa, tudo é idolatria. Que os idólatras não é do reino do céu. Tá na Bíblia isso. Então eu falo, Jesus, pelo poder que há no teu nome santo. É o poder em nome de Jesus. Pai, permita que ela seja arrebatada. O Senhor mostra o abismo para ela. O vale dos idólatras, o vale dos adúlteros, o vale dos pastores que roubam as igrejas. Todos os vales são separados. O mundo espiritual é tudo separado. Eu vou te contar um testemunho aqui bem rápido sobre esse negócio de idolatria agora, para fazer essa mensura. Eu tava frequentando muita academia, sabe? Sim. Tá treinando. Eu vi, só os stories dele já é só bombado. Então, olha só o que aconteceu. Eu fui na igreja e nesse dia eu falei assim, toda vez eu ia pra igreja, Beto, eu falava assim, Deus, fala no meu coração a respeito disso, sempre uma coisa, né? Melhor, dia, esse é o caminho. Mas nesse dia eu pedir falei pra Deus te mostrar o que tá fazendo de errado, né? O que tá desagradando ele, né? Mas nesse dia foi diferente, Beto. Eu falei assim, Deus, eu vou pra igreja hoje como eu nunca fui na minha vida cristã. O meu coração tá aberto para o que o Senhor precisar falar para mim. É isso mesmo. Beto, naquele dia só faltou homem falar o meu nome. Sabe o que tá acontecendo comigo, Beto? Eu não tava percebendo, mas eu tava começando a idolatrar o meu corpo. Vaidade. Idolatria. Num nível, Beto, que eu tava, nossa, me admirando no espelho, porque eu tava tendo uma evolução significativa. Sim, eu acompanhava suas histórias. Uma evolução. Alimentação, isso, saudável, tudo, não sei o quê. Não há mal nisso. A não ser que, do jeito que estava sendo, eu tava me admirando, falava, nossa, e tal. E uma coisa ali. E começou a te afastar de Deus. Começou a me afastar de Deus. Você já começa a não sentir mais Deus. Não sentir mais Deus. Eu gostava de academia, eu era doente de academia e parei. Hoje, não vou dizer pra você não sou contra academia, mas pra mim faz mal, porque eu começo a me idolatrar, eu começo a ficar... Então, hoje, eu não abandonei a atividade física, mas hoje eu não faço o que eu faço na academia. Antigamente eu seguia ali treinamento regradinho, peso pra... Não, hoje eu vou... muitas das vezes a gente não faz tudo essa pegada pra Deus, né? Pra Deus. Pra evangelizar, pegando...
Hoje, se eu faço atividade física ali, é voltado à minha saúde. Hoje eu entendi, mas foi um processo, né? Ah, mas não é fácil, Foi um né? processo. Foi um processo pra mim entender. Hoje realmente eu quero cuidar do meu corpo. Tipo, a nível de templo. Saudável, né? Um tempo saudável, não Isso. Eu Tipo, entendi que tudo tem... fazer um corpo esculturista. Tudo que a gente tem que Não. fazer, Beto, tem que ser pra glorificar a Deus. Então, se eu tô lá fazendo atividade física, eu opto não comer uma coisa que eu sei que eu já comi, às vezes, excedindo doce. É só por um hábito positivo. Tô glorificando a Deus através da atividade física. Seja uma corrida, até uma musculação, mas nada aquela coisa igual era, sabe? Chegar a um nível que falava, meu Deus, não posso tomar refri, não posso... Tudo bem, se pra você aí que assiste, tudo bem, eu não sou nada contra você, mas pra mim tava sendo idolatria. E talvez hoje, nesse mundo aí de muitos influenciadores, talvez é o que tá atrapalhando muito o povo. A idolatria, a vaidade. Você já percebeu, Beto, que Deus tem um negócio contra a vaidade? Tá doido. É um negócio que, tipo, você já É reparou? porque a vaidade, vamos falar a vaidade do corpo. A vaidade da vida, de tudo. Mas assim, essa vaidade do corpo, se você falou, você nem chama de idolatria, isso é uma vaidade do corpo. Você queria ter um corpo escultural, um corpo bonito, bacana. Essa vaidade do corpo acaba sendo um vício. Isso é verdade. Então você vicia naquilo, você tá trabalhando, vou treinar isso hoje, vou treinar isso, aquilo, vou Você fazer tá isso. ocupando a sua mente demais com aquilo, com essa vaidade. Exatamente, e não deveria ocupar, encher a mente de Deus, de coisas do reino, né? Não, antes eu passava quase 2 horas dentro da academia. Eu lembro, cara. E detalhes, você chegava, tipo, pensava, conversava bastante de academia. Só isso, né? Você vive aquele ambiente e acaba se afastando de Deus. E hoje eu tenho uma comunidade, tô construindo uma comunidade ali, tipo, que se chama Vigilantes do Hábito, para modificar o hábito das pessoas. E a questão primordial é ter o hábito de buscar a Deus. E ter o hábito de glorificar a Deus através das suas atividades diárias, seja ela uma atividade física, seja ela uma atividade intelectual. Tem que agradar a Deus em tudo. E mudar o hábito do povo. E tá sendo interessante. Porque eu falo pro pessoal, gente, ó, acordamos, vamos fazer o nosso devocional, se conectar com Jesus, falar com Ele. Senhor, toma as rédeas do meu dia. E sabia que Deus, ele ama a premissa? Certeza. Ele ama a premissa. Eu vi um podcast da mulher, ela disse assim, cara, se nós pegar um aniversário teu, e cortar o primeiro pedaço, em vez de dar para sua esposa, pro teu filho, aqui pro céu, esse pedaço é do Senhor. Ele não quer o bolo todo, Deus quer que essa aqui é a premissa. Sim, é mais ou menos o isso. seu sentimento ali. Entendeu? Aí você apresenta a Deus o negócio, meu filho pode comer, mas como Deus não come, então seu meu filho. Mas assim, amanhã, a premissa do seu dia para Deus, você tirar, você orar, a primeira coisa, antes de eu levantar, quando eu abro meu olho, assim, antes de eu dobrar o joelho, eu falo, Deus, até meio engraçado, eu falo, Deus, eu sei que o Senhor não dorme, mas bom dia. Eu acordei. Eu sei que ele não dorme, pra ele é sempre dia. Ele é sempre dia, porque lá não tem noite, então é sempre dia. Eu sei que o Senhor não dorme. Isso é um cuidado bem interessante. Senhor, bom dia, obrigado por acordar. Senhor, alcancei a misericórdia. Isso, obrigado por acordar. Faça eu ter um bom dia. Guarda os meus caminhos, livre, Pai, do laço do inimigo. Porque se nós orássemos pra tudo, que sabia que nós não quebraria tanta cara? Então, mas aí, ó, isso que você tá falando é interessante. Que às vezes eu pensava assim, que a Bíblia fala que a gente tem que orar constantemente. Na minha concepção era assim, nossa, a gente tem que orar toda hora. Mas não, a vida de oração de um crente, eu vou dar um exemplo assim. Esse podcast aqui agora, antes dele acontecer, na minha mente, dentro do meu coração, falou, Senhor, te agradeço, Pai, porque o Beto chegou aqui, no meu espírito aqui. Então, esse é o constante contato que a gente tem que ter. É porque o apóstolo Paulo diz, não é fácil, eu bato no peito há 3 horas. Você conhece a Prate lá, né? Sim. Quando eu, lá no setor, eu chegava lá, aquelas escadas lá, Senhor, te agradeço, Pai. Essa é a porta de emprego que o Senhor me deu, então esteja comigo em todos os passos que eu der. Então, tá vendo? Antes de você iniciar a sua jornada louca, ou até no momento da sua jornada, você tá ali lembrando de Deus, falando com Ele, é sobre isso. Isso eu entendi sobre a constância de você ter Cristo ali. E o poder da palavra também. Da palavra, isso é o poder da palavra. A Bíblia diz que a nossa palavra tem poder. Demais. Ela sai bênção e sai maldição. Uma mulher que ela acorda assim, vou dar um exemplo, mulher, porque eu veio na minha mente agora, uma mulher que ela acorda de manhã. Por que não vai dar certo isso? Por que não vai dar certo aquilo? Eu não aguento mais. Ela acabou com o dia dela. Ele também acabou. Acabou com o dia dela. Porque ela tá profetizando. Para não ter corte, tipo assim, você falar, entendeu isso, aquilo. Sim, ela profetizam
ela profetiza coisas ruins, porque a boca traz bênção e traz maldição. E o coração tá cheio daquilo, né, também. Tá cheio, a Bíblia fala que fala, não fala a boca, é o que eu tenho no coração. Então, Felipe, você está falando sobre essa comunidade que você estava abrindo ali, tem uma mensagem que eu prego em cima de um texto bíblico que fala sobre isso aí, que diz buscar primeiramente o reino de Deus E a sua justiça e as demais coisas você serão acrescentar. acrescentadas. Cara, se todo ser humano entendesse o poder desses versículos, Mateus 10, né? o 10 ou 6, Não, Mateus 6:10. é 6:10. Mateus 6:10. Eu vivo esse versículo, eu vivo. Não, certeza, irmão? Eu vivo esse versículo, Tô por quê? vendo. Cara, eu não tinha nada, pô. Hoje tem um carro de 100 e Eu poucos não mil. era nada, eu sou um baterista. Cara, eu não tinha nada. Cara, eu tinha um casinho, só pra vocês não entender. Eu tinha um casinho que eu andava, eu carregava mais ele que ele me Você tinha um carregava. Corsinha também, né? Tinha um Corsinha. Mas o meu casinho eu fiquei mais tempo. Eu carregava mais ele que eu, porque ele vivia parado, eu tinha que ficar empurrando na rua. Cara, não tinha nada, cara. Até eu falando pra você, até os piá que vai ver, o Tiquinho, o Ed, os piá compartilharam. E olha só que interessante. O Tiquinho vai comentar no vídeo depois que ele assistir. Olha que interessante. Não tinha nada, cara. Só que o quê? Eu queria só trabalhar, jogar bola, fazer academia. E aonde estava o reino de Deus? Nada pra Cristo, né? Nada pra Deus. Então, hoje eu vivo o reino de Deus. Cara, eu tenho um carro de cento e poucos mil, homem. Tá lá em casa, tem outra caminhonete. Entendeu? Eu moro numa casa boa, tenho uma condição boa. Verdade. Cara, da onde você ganhou isso aí? Deus te deu. Deus. Ah, mas ganhou com pastoreando. Tem 20 dias que eu abri a igreja. Ah, e detalhes, os pastores vão saber, eu nunca peguei, não pego oferta. Às vezes aconteceu de pastor enfiar no meu bolso uma oferta, mas mesmo assim o coração doído, cara. Não pego oferta, porque eu vivo pela fé. Não sou contra quem recebe oferta, tá? Não sou contra que tem pessoas que são itinerantes, vivem pra isso. Estudam, fazem teologia, jejum, vão pro monte buscar. Eu não sou muito adepto disso aí, não. Não, viu, eu não sou mas adepto, mas vou te falar. Eu não concordo, não. Mas Eu não tudo concordo bem. nessa questão assim, Felipe. Sabe o que é? Estipular preço. Não, Vou dar um exemplo assim, ó. Ô Felipe, vem ministrar na minha igreja, eu vou. Eu quero carro, eu quero R$1.000. Deus. Não existe isso aí. Mas Vai se a pessoa ficar falar sem assim, vir. ó, Felipe, eu tô sem condição de você me arruma gasolina, se você quiser me abençoar com uma oferta, amém. Porque tá na Bíblia que o obreiro é digno né? Tem a Bíblia. Só que eu não concordo também. Eu não cobro. Enfim, eu não cobro. Mas enfim, é o mais coerente. Você, se Deus abençoar com uma oferta, mas eu nem pego oferta, Deus sabe disso. Só que assim, quando você, vamos voltar no versículo Mateus 6:10, quando nós entendemos e colocamos em prática, Então, aí que tá. Deus é verdadeiro. O que ele fala? Ele não é mentiroso nem filho do homem. Como é que essa mensagem? Você vive as maravilhas, né? As Né? maravilhas vão perseguir aqueles que... Deuteronômio diz que as E bênçãos crê, só né? correm atrás. Então, Então olha que quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. mas Olha, olha como o resto das coisas como demais, né? cara, olha que interessante isso aqui. Isso aqui é interessante demais. Cara, eu sei que pessoas em casa vão ser edificadas por isso aí, Felipe. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, olha pra você ver. E Deus sabe quem tá buscando e quem não tá? Ah, mas eu busco, tá tudo frustrado. Será que tá buscando mesmo? Será que tá buscando mesmo? Como nós disse, será que tá buscando, mas tá morrendo de raiva? Será que tá buscando andando na mentira? Será que tá buscando andando na fornicação? No adultério? No erro? Será que tá buscando? Tem que buscar mesmo o reino de Deus. Mesmo. Tendo obras, tendo fruto de arrependimento. Porque se tá, Deus não é mentiroso, nem filho do homem, para que, né? Como é que é essa mensagem? Me faltou a memória agora. Ele não é filho do homem pra que minta... Não, Nem filho do homem que parece que se não é aquele arrependa. homem pra que minta, nem filho do homem pra que se arrependa. Isso. Então ele não mente. Entendeu? Então se ele não mente, se nós estiver mesmo dentro Desse versículo. cara, você vai ser próspero. Deuteronômio diz que as bênçãos perseguem aqueles que temem, que amam a Deus. Ela vai correr atrás de você. É como você mexer numa abelha, ela vai correr atrás de você até te ferrar. Isso é o reino de Deus. Mas quando nós fizemos e colocamos isso em prática, Felipe, buscando o reino de Deus, o seu casamento vai bem. Vai bem, porque Deus vai acrescentar. Ele não mente. O seu financeiro vai bem, porque ele não mente. Tem que ir bem. Você entendeu? Você não precisa fazer campanha de prosperidade, campanha da casa própria, não precisa, porque já está dentro do versículo, vai ser acrescentado automaticamente. Eu não sou contra a campanha, mas eu não faço no meu ministério. Não precisa, né? Eu não faço campanha de casa própria, de carro, campanha de libertação, eu não faço. Porque se você busca a presença de Deus constantemente, Isso já vai acontecer. é um fruto de buscar o reino de Deus. É consequência não, não vou falar consequência, mas é o fruto, é verdade. É. Vai falar fruto. Então, quando você busca o reino de Deus, as demais coisas serão Serão acrescentadas. acrescentadas. Vai bem na tua família, vai bem com o teu filho, vai bem no teu trabalho, vai bem no teu emocional, no teu espiritual, vai tudo bem. Tua geração. A tua geração, né?
A relação vai bem. Vai bem. Eu tava falando hoje com a minha esposa, eu vi um pedacinho no podcast de uma mulher, ela dizendo assim que a Bíblia, acho que Ezequiel, não lembro, diz que as maldições hereditárias acompanham até a 4ª geração. Isso. Eu tava vendo hoje. Quebrar o povo. Olha que interessante, só que daí Jesus disse assim, lá em João 9, essa é coisa que eu tava pensando, Jesus diz lá em João 9 que havia um cego de nascença e o discípulo, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse assim? Jesus disse que o filho, nenhum dos dois. Mas o que acontece nessa maldição? Glória de Deus. Isso, o que acontece nessa maldição hereditária? Olha para você ver, digamos que digamos que eu faço um crime hediondo e acabo sendo preso. O meu filho fica sem pai. Por ele ficar sem pai, eu vou pagar o preço do crime que eu fiz, vou preso, certo? Eu paguei o meu preço. Mas o meu filho, porque ser sem pai, ele pode se desencaminhar. Então, ele está sofrendo uma maldição por causa do meu erro. Isso é Você verdade. entende? Entendi. Ela vai. A esposa também pode ficar revoltada com falta de recurso e começar a fazer coisas erradas por causa do meu erro. Você entendeu? Isso é a maldição hereditária que diz. Às vezes você já percebeu que, vamos dizer, vou ver se não é o seu caso. Sim. Mas geralmente, a grande maioria dos que a gente vê, se o pai é alcoólatra, batia, fazia tudo errado, algum filho nasce mais ou menos igual. Sabia? Alguns, não todos. Sim, não. Alguns saem porque, cara, eu vejo. É a única minha família referência que tem. ele teve, né? Minha família tem, meu pai bebia e era agressivo. Tem irmãos que assim, que hoje que foram libertos, graças a Deus, entendeu? Mas eram assim. Entendeu? Eu fico observando e a gente vai olhando a Bíblia, cara, e tá tudo na Bíblia. O manual da vida. É o manual, cara. E eu creio que Jesus está voltando, nós vamos subir no arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você crê, Felipe? Eu creio. Glória. A Bíblia diz que quem crê será salvo, né? Cara, eu tava vendo cedinha pra encerrar, acho que tá ficando meio comprido, né? Que isso, irmão? Olha só o que eu tava vendo. O Banco Central lançou a moeda digital. Não sei se você viu essa Acho que é reportagem. Drax, né? Drax. É, Drax? Não lembro se é assim, não. Drax, acho que é Drax. Eu tava observando que isso aí tá aí na Bíblia, cara. Na verdade, Beto, Uma falar um negócio pra moeda você. única, vai ser uma moeda digital única. Então, mas eu vou falar um negócio pra ti, sabe? Tanto quanto os sinais de maravilhas de prodígio servem para testificar as maravilhas de Deus na terra, para nós servirmos a Deus e se admirar com isso e buscar mais ainda a Deus, quanto todas essas coisas aí da vinda de Cristo. Só que as pessoas hoje usam isso como um viés cognitivo do medo. Só que eles têm que entender que Jesus não vai voltar. Hoje, um exemplo. Pegar todo mundo, colocar numa bacia e levar embora, né? Não. Pegar todo mundo e tchum. Só que onde tá morando o perigo? Tem gente que tá indo buscar Deus, Beto, por medo. Que tá vendo essas coisas aí. Eu não gosto desse povo de Deus aí que se sim. denomina aí Assustando o povo, né? mensageiros do apocalipse. Por quê? É. Eles só vem colocando mensagem, tipo assim, de teoria de conspiração. Ah, o fulano agora acabou de falar isso aqui na rede nacional. Isso tá lá no livro de Apocalipse. Ah, agora acabou, chegou a moeda tal. Eu não curto essas paradas. Eu prefiro ocupar a minha mente ou divulgar pros irmãos ferramentas que a Bíblia nos mostra pra talvez ali você te ajudar a se aproximar mais de Jesus. Porque você tem que perder tempo com isso. Não é perder, é ganhar, né? Você tem que ganhar um tempo com isso. Porque é uma experiência minha. Teve uma época na minha vida que eu fiquei me alimentando tanto disso. Negócio de Illuminati, maçonaria, e pensar nessas coisas, que eu não tinha informação. Cara, Eu era ignorante. Se o cara não tiver informação, não ler a Bíblia, tem uma mente firmada, Isso, cara, eu era ignorante. Aí eu comecei a falei, caraca. Cara, comecei a ficar amedrontado. fica pilhado, Falei, né? repilhado, isso aí. Aí que tá. Lembra que você falou que o inimigo deixa a gente pilhado? Deixa É nesse aflito, sentido, né? deixou o meu espírito aflito. E aí eu não estava sensível para ouvir a voz de Deus. Aí Na deixei verdade, a vida essas de qualquer teorias de jeito. conspiração, ela assusta. Então, Eu tava falando a respeito do dinheiro assim, porque eu falo assim, não, entendi o que você quis dizer, eu mas falo assim, observando pelas escrituras. tudo que tá acontecendo. E eu tava observando pelas escrituras essas coisas assim, a questão de uma moeda única mundial e Apocalipse, né? Beto, eu falei pra minha mulher que eu imaginava o que tá acontecendo hoje só acontecer no meu tataraneto. Não, tipo, na minha época. Porque, Cara, Beto, ó, você é de 90 e quanto? Não, eu sou 87 já, cara. Não, você é 87. Ó, eu sou de 92. Sou Então antigo, você já. pegou um pouco melhor do que eu. Beto, a nossa geração brincou na rua, cara. Claro que sim. Brincou na roça. Fez Ô, coisas louco. que os nossos filhos nunca farão. Não. Você imaginou na sua cabeça hoje, na sua casa. Se você não imaginou, Beto, pega um dia na sua casa e imagina. Eu não imaginaria que a tecnologia ia dar um salto tão absurdo assim, tão rápido.
Isso, daqui pra frente vai ser mais rápido Sim, ainda. vai ser mais. É Daniel, né? O livro de Daniel fala isso aí, dos 9 A reinos. ciência Isso. vai se multiplicar. Só que aí, Beto, olha só, cara. Nunca o meu filho vai saber que é um esconde-esconde na rua. Um exemplo, igual nós. Pega-pega. brincar de Perdeu um barata, tampão do dedo. Não vai saber nem a pau. jogar uma bolinha de meia. Cair de uma árvore. por causa Jogar que foi- betes, jogar betes. Não vai saber, Beto. Só Nossa. que eu não imaginava que ia ser assim, ó. Os jogos online, tô tirando as crianças das ruas. Também, mas, ó, foi muito assim. Quando foi a última vez que você brincou com seus amigos na rua, Beto? Você nem lembra. Quando foi o dia que foi a última vez lá? Foi a, Antigamente nós foi a fechava. última vez que eu brinquei com meus amigos hoje. A gente não lembra. Nossos filhos é só aqui, ó. Enfiado dentro de casa, E a depressão pegando o jovem. alimentando a cabeça com tudo que. Porcaria da internet. Então aí, cara. É complicado, né, cara? É. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Eu criei. Desperta tu que dorme. Cara, vou falar pra você que. E é sério, isso a Eu gente fico ri, às mas é vezes verdade. assim, cara. Eu lembro quando eu tava. Assim, não faz tempo não, Felipe. Isso é coisa aqui que é coisa espiritual. Eu lembro que eu tava olhando meu piazinho assim, Samuel, ano passado. Eu orando. Hoje eu tô menos crente que ano passado, tá? Porque quando você começa, você busca demais. Então eu busquei pra hoje. Enfim. Aí eu orando, jejuando. A uma certa feita eu olhei assim, meu piazinho assim debaixo da mesa, brincando assim. Aí veio aquela voz no meu espírito, assim, no meu coração, falou assim: você não vai ver o teu filho crescer, assim. Daí falou assim no meu coração: você não vai ver o teu filho crescer. Aí na hora começou a sair uma lágrima nos meus olhos, assim. Falou: meu Deus, meu piazinho, né? Aí falou no meu coração: eu vou arrebatar a igreja. Falou certinho, isso é coisa particular. E, cara, falar pra você, nós estamos nos últimos dias da terra. Nós estamos nos últimos dias da terra. Se você observar, está se cumprindo tudo. Se você ver 2 Timóteo capítulo 4, vamos dar um exemplo. 2 Timóteo capítulo 4. É, amontoarão pra si, doutores, segundo a sua própria consciência. Essa é a 2 Pedro capítulo 2. Essa, aham. E a 2 Timóteo ele fala assim, que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. É, então. Querendo dar ouvido, Amontoarão pra si. querendo dar, com comichões nos ouvidos. Então, Querendo ouvir só o quê? Palavras de autoajuda, cara. Faz um curso de doutrina. Ninguém fica. Faz um culto de doutrina, que prega, irmão, vamos largar o pecado, se arrepender, mudar de vida, vamos se converter, vamos largar a sensualidade, a prostituição. Não vai ninguém, mas faz um Você culto fala- de prosperidade, de revelação. Sim, você falando isso daí, eu lembro do profeta Natan. Falando pra quem? Pra Davi, Davi, que pecou, né? Matou Urias pra ficar com a mulher dele. hoje em dia os caras estão matando Urias, todo dia ficando com a mulher dos outros, estão pregando aí, filho. Ó, eu tô dizendo assim. Cadê os profetas, né? Hoje, Deus está procurando que gente corajosa, que mostre o pecado do povo, mostre o pecado. Não significa que eu mostrar um pecado de alguém, seja ele público ou não, eu tô difamando a pessoa, tô querendo ajudar. Só que o povo hoje distorce, né? Fala assim, ai, tá difamando o irmão, coitado. Você sabe pra que Deus levantou os profetas? Qual que é a finalidade de Deus levantar os profetas? Jeremias, Isaías, os profetas, Ezequiel. Arrependei-vos. Pra quem se arrepender? O povo? Qual povo? O povo de Deus. O povo de Deus. Então Deus, ele, quando o povo de Deus, observa a Bíblia, que isso aqui, quem vai ver, vai ver. Bíblia. Quando o povo de Deus se afastava de Deus, o povo de Israel, vamos falar de Israel, quando Isso, o povo de Israel é verdade. se afastava de Deus, Deus levantava um com a idolatria, Aham. com a idolatria, com a prostituição, Sim. né? Com os deuses pagãos, né? Quando o povo levantava e se afastava de Deus, o que eles levantava? Deus levantava um profeta. Vai lá, avisa o povo que eles estão tudo doidos. Arrependei-vos, ou não, a ira do Senhor vai cair sobre eles. E os profetas profetizavam, filho. Vamos dar um profeta Jonas, da baleia. É verdade. Deus levantou o profeta Jonas para profetizar sobre Nínive. Pô, a malícia de vocês, o pecado está cheirando mal às minhas narinas. Ou vocês se arrependam, muda de vida, ou vocês vão destruir essa cidade. Só que agora, o que é os profetas do século XXI? O que é o profeta 2023? Autoajuda. É coach. Autoajuda? Vamos dar um exemplo. Fala pra nós. Vamos se identificar. Eles pegam na mãozinha do Felipe aqui, ó. Começa a bater o pezinho. E xaracanda lá bacana. E desse jeito. O cara tá no erro, tá na adultério, na fornicação, já casou 200 vezes. Um exemplo. Já roubou uma mulher, homem, mulher, esposa, todo mundo. E o cara tá ali no tudo erro. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar casa própria. Eu vejo. E assim te diz o Senhor. Que Deus falou assim, pô. Entendeu? É só assim. Que dia que você vê alguém pegar na mão e falar, irmão, Deus manda eu dizer pra você mudar de vida. Larga o vício, larga o adultério, larga a fornicação. Entendeu? Senão você vai descer.
Quem que vai te livrar da condenação eterna? O que João Batista pregava, cara? Se você observar o João Batista, o que Rafa de ele... vibra. Pô, é isso mesmo, aí chegava e falava assim, Felipe, você é uma cobra, cara. Você não vai se converter, vai pro inferno, é mais ou menos isso. E João Batista, ele gritava no deserto, arrependei-vos e convertei-vos, quem te livrará da condenação que há de vir. Condenação que há de vir, condenação é do inferno, cara. E o que Jesus pregava? A mesma coisa, cara. Só que Jesus não falava do inferno. Jesus falava do reino de Deus. Ele fala assim, ó. Ele ensina em Marcos 16, Lucas, se você vê Lucas 24, se não me engano, Lucas 24, 22, não lembro. O Mateus 26, 28, ou em João 20, vai dizer a mesma coisa. Jesus prega, ó. Quando ele está lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele dá as últimas ordenanças para os discípulos. Sim, verdade. Pregar e anunciar o arrependimento. Arrependei-vos e convertei, porque o reino de Deus está próximo. E era lá, hein? Era lá, cara. 2000 Imagina anos agora. atrás. Nossa, Felipe, mas é um ótimo raciocínio. E lá já estava próximo, imagina hoje. Você entendeu, cara? Eu vou falar pra você, Felipe. Pra mim, no meu coração, que Jesus viesse hoje, pra mim tá ótimo. Ah, mas Beto, você tá sendo hipócrita. Muitas pessoas precisam se converter. Vai ter muitas pessoas que vai também se desviar, cara. Eu digo... Cara, o céu é pra poucos mesmo. Jesus disse que muitos, mas poucos são escolhidos. Pouquinho que vai entrar. Mas eu digo assim, esse dia eu falei pra minha esposa, é uma metáfora, uma brincadeira que eu falei pra minha esposa. Olha que interessante essa brincadeira. Se demorar, isso é coisa minha, sabe? Não tem na Bíblia, não tem no Google. Se demorar pra Jesus voltar, não vai ter arrebatamento, eu tava falando com minha esposa. Por quê? Por insuficiência de pessoas para ser arrebatado. Sabia? Faz sentido. Sabe por quê? Observa quando Deus mandou o dilúvio. Ele olha do céu, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 6,6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem na face da terra. Tá lá, Gênesis 6,6, pode observar aqui em casa. Então Deus, o que Deus faz? Eu vou mandar o dilúvio, vou destruir a humanidade inteira. Mas Deus olha na terra, acha quem? Noé. Só Noé. Os filhos de Noé, Deus não fala. Mulher, Deus não fala. Deus não fala, Noé. Teu filho, teu filho, a tua nora, eu vejo justiça, eu vejo senso de justiça, eu vejo fidelidade, não. Ele vê Noé, só um, ele fala só de um. E podia ter falado 18, né? Acho que foi 8, né? É isso. Ele podia ter falado 18, ó, seus filhos, sua geração é sábado. Ele falou assim, entra a sua família. Mas ele só viu um justo. Sim. Só que me chama a atenção, vamos pregar aqui, Felipe. Eu não sei como é o tempo do Felipe, que tem que trabalhar hoje. Olha Não que tem trabalho hoje, não. Olha isso aqui, louco. Olha que louco isso aqui. Olha, ó. Esse aqui é do Espírito Santo. Eu vou dizer que é do Espírito Santo porque é Glória forte. a Deus, Olha pra você ver isso, Felipe. A revelação da palavra. Olha pra tu ver. Olha que interessante. Deus só viu Noé como justo, tá dizendo? Certo. Eu olhei na face da terra e vi um justo, que é você, Noé. Prepara uma arca e vai salvar tu e a sua família. Certo? Só que interessante que Noé, lá atrás, no tempo lá atrás, que era antes da lei, no tempo da criação ali, Noé pôde salvar a toda a família dele, só Noé. Interessante, né? Noé é um justo, ele pôde salvar toda a família dele. Agora, no tempo da graça, cara, eu não posso salvar a minha esposa. É individual agora. É individual, cara. Ficou mais estreito o negócio Muito agora. mais, né? Você entendeu? Então, se você analisar também nesse ponto de vista que está pegando aí, a mesma concepção que Deus, através da morte de Cristo, que é o plano de redenção perfeito, rasgou-se o véu, nós temos agora essa habilidade de se achegar ao Pai. Ao mesmo tempo, foi tirado alguns benefícios, né? Não benefícios assim, você vai entender o que eu quero dizer. Vou dar exemplo desse exemplo aí. Através da sua vida, antes de Jesus da crucificação, pode ser que Deus salvasse a tua família. Por amor à sua conduta, porque você é um homem justo. Hoje, você está lá na sua casa, né, servindo a Deus. A sua mulher serve de qualquer jeito, ou seu filho, infelizmente, amigão, infelizmente. Não tem meio termo. As pessoas. Mais. Você usou uma parte aí legal, que acho que Mateus 28, tem uns 4 evangelhos, que o véu se rompeu de alto a baixo. Sim, de na alto morte de a Jesus, né? Todo mundo tem E acesso. hoje, o véu tampava, tipo assim, a nossa oração não chegava a Deus por causa do véu. Só profetas, reis, juízes tinham essa acessibilidade a Deus, né? Hoje o véu se rompeu de alto a baixo. Nós estamos na geração da graça. Só que nós vemos a geração da graça, o que a geração da graça está dizendo? O que estão dizendo por aí? Que o véu rompeu. Vamos dar um exemplo. Não, hoje nós estamos na geração da graça. Vamos dar um exemplo. Deus só quer o coração. Se você for uma pessoa de bom coração, você vai ser salvo. O problema é que a graça não é de graça. Não é de graça. Mas Deus, se você tem um coração bom,
Se você faz caridade, se você faz bondade, você vai ser salvo. Tá, vamos dar um exemplo, esses cantores famosos. Eles cantam música que estimula a sexualidade, cantor de funk. A prostituição, a lascívia. Adultério, adultério. Eles têm instituição de caridade. Esse dia eu vi o Gustavo Lima, deu 500 mil de cesta básica. Calcule comigo, Felipe. Ele é um cara bom, ele faz caridade. Olha, cara de bom coração. De bom coração. É notável. Você acha que ele vai ser salvo? Pela Bíblia? Pela Não. Bíblia não, biblicamente não. Não. Porque a salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. E através da santificação. Sem santificação, o homem não pode ver a Deus. Hebreus 12:14. Sem santificação ninguém vê o Senhor. E se você observar, vou dar um povo japonês, cara. O povo japonês, se você vê, o tsunami, terremoto é muito. Lá é local de muitas essas coisas. É. Observa, caiu a casa do Felipe. Felipe é japonês, mora lá no Japão. Cara, 15 dias levanta tua casa. Ele faz um mutirão e levanta tua casa. E sem ninguém mandar, sem ninguém pegar dinheiro. Cai um papelzinho de bala no chão, os caras pegam lá e. Ô, cara, não pode fazer isso, os caras são tudo bom, os caras são muito bons. Eles vão ser salvos? Biblicamente não. Porque a religião deles é o budismo. E a salvação só é por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não é por bondade. E nem por obras também, para que ninguém se gloria. É por Jesus Cristo. Através da obediência e santidade. É por isso que eu sempre falo. Se você tiver uma oportunidade de conhecer Jesus, não hesite. Abra o teu coração, assim como você abre o seu coração para todas as possibilidades que você já teve na sua vida. Como um relacionamento com uma mulher ou com um homem, né? Você quer uma namorada, você que está namorando aí, está buscando uma moça, você que é uma moça que está buscando um homem, você abriu o seu coração para essa possibilidade? Você abriu o seu coração para uma possibilidade de emprego? Você abriu o seu coração para uma possibilidade de ter amizades? Você abriu o seu coração para ter a possibilidade de, sei lá, fazer uma atividade física que você quer se manter bem, para estudar, passar horas estudando para um concurso público? Você abriu o seu coração para isso? Então, por favor, abra o seu coração. É interessante isso aí, cara. Pelo menos, eu vou dizer, eu faço um desafio ainda, Beto, pra qualquer um que tá assistindo aí. Uma única vez que você de verdade, tá? Não é, eu vou fazer com o Felipe. Não. É de verdade. Chegar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, realmente eu tô aqui, Pai. Olha o meu coração. Assim como aquele menino do vídeo lá falou. Tô aqui, Pai. Eu quero sentir aquilo que ele falou. Eu te garanto. Por A mais B que você... Eu acredito, eu creio nisso. E é no nome de Jesus, não é no meu, não é no fulano, no ciclano. É só no nome de Cristo. É tudo no nome de Cristo. Né? Beto, faz 3 anos que eu conheço Jesus de verdade. Eita. De verdade. 3 anos? Achei que você tinha 3 anos. mais, cara. Não, não tô dizendo que eu conheço Jesus desde sempre. Mas eu tive uma experiência com Jesus faz 3 anos. Vai fazer 3 anos e meio aí. Vai pra 4 anos. É quase o mesmo tempo do meu ministério também. Por quê? Eu tava num momento de desespero. E eu vi a glória de Deus dentro do meu carro, eu chorando em lágrimas. Espírito Santo E eu sentia o meu lado direito aqui, ó, porque Deus estava do meu lado, Jesus estava do meu lado, um branco assim muito grande, e eu pensando que era coisa da minha cabeça. Mas eu olhava pra lá, tudo nítido. E eu olhava pra cá, toda aquela luzona, e aqui começou a queimar, Clara, assim, um né, calorzão, assim, mas um calor tipo assim... Literalmente Jesus sentou no teu carona. No banco do meu carona, cara. Nossa. E ali eu senti Cristo e eu falei assim, não. Show, cara. Ó, eu me emociono de lembrar assim, Cara, Jesus tá aqui comigo, cara. E o cara só sabe chorar, né? Sensacional. O cara só sabe chorar, Aham, né? e eu falei assim, eu não sou nada e Jesus tá aqui comigo. Porque eu peguei assim, Beto... Imagina o tamanho desse planeta, Beto, com bilhões de pessoas, ele desceu, sentou do teu lado ali. Beto, eu fechei os vidros do carro e eu gritava assim, ó. Por quê? Tipo, não sei o que, batia assim no volante, tá. Não acredito, tá, minha vida, blá. Aí quando eu respirei, Beto, e comecei a cair minhas lágrimas assim, porque eu falei, quer saber, cara, eu vou chorar porque eu não aguento mais. Tudo dando errado na minha mente. Eu tô aqui do seu lado, Felipe, fica tranquilo. E Beto, Jesus não falou nada pra mim, nada, ele só ficou lá. Ele não precisa falar. A alegria, Beto, veio no meu coração, parecia que eu ia Ele não precisa morrer, falar. explodir, Beto, parecia que ia explodir. Ele não precisa, a presença dele é paz. Nossa, A presença dele traz paz, né, cara? O meu sonho, cara, é um dia olhar diante dos olhos de Jesus e falar assim, eu venci, cara. Eu venci. É isso. Mas assim, cara, não é fácil chegar no céu, Não Felipe. é fácil, Beto. Não é fácil, cara. Na verdade, pra você chegar no céu, você não pode viver mais a tua vida, deixar viver a vida de Cristo. Você acredita nisso, não? Claro que eu acredito. Que Cristo vive em nós, sabe? É você renunciar todos os dias. Então hoje eu tenho orado a Deus, Beto, falando assim, Senhor, eu preciso me preparar como se o Senhor voltasse daqui 1 segundo. Só que eu necessito honrar-te como se o Senhor voltasse daqui 100 anos.
Ah, sim. Em que quesito? Trabalhando, cuidando da minha E família. manter sempre Sim. fazendo sem ele ver, né? Tipo, umas coisas. Conduta, testemunho, obra. Porque às vezes a gente que fica... Vou dar um exemplo. Às vezes se você tem a cabeça fraca, fala assim, quer saber? Jesus vai voltar logo e tá acabando o mundo. Tô nem aí mais pra nada. Então, O próprio Jesus só... não quer que faz isso. Os discípulos perguntaram para ele se quando nós devemos te esperar acerca dos tempos das estações, não precisa, só o Pai sabe, estabelece. Viva a tua vida, meu camarada. Mas na conduta de Cristo, servindo a Cristo. Eu tô lendo aquela carta aos Romanos, que Paulo escreveu aos Romanos, sabe? Sim. Aquele povo, Beto, nossa, povo terrível. Povo... E só ato obsceno, imoralidade sexual nível hard. E Paulo no maior amor lá com aquele povo. Povo. Eu amo. Vocês acham que tem distinção entre judeu e gentil? Claro que não, rapaz. É Cristo que justifica a gente. Ele falando para aquele povo. Eu gosto muito de Romanos. E ele falando aqui para aquele povo lá, eu falei, rapaz, olha só. A gente não tem benefício algum. Assim, você é um queridinho, um separadinho. Não. Tá na mesma pegada, meu amigão. Ele não faz acepção de pessoas. É isso mesmo. É isso que ele falou. Cristo não faz acepção de pessoas. Não faz. Nossa, eu amo Romanos 8:18, cara. É uma As cartas paulinas pra mim são... E Paulo, pra mim, é um modelo... Né? A gente... Como que eu posso te dizer, Beto? Jamais devemos nos comparar a Cristo, porque Cristo é perfeito. Mas se eu fosse pegar um homem pra querer ter uma conduta parecida, seria Paulo. Pra mim, né? Eu, na verdade, assim... Paulo não foi apóstolo, você sabe disso, né? Mas assim, o povo criticava ele por não ser apóstolo. Demais. Mas ele falou assim, eu vi Cristo, né? No caminho de Damasco. Tipo eu assim, aprendi, eu também fui arrebatado, não sei se foi espírito, mas eu fui ao terceiro céu. Eu fui ao terceiro céu, ele fala também. Não sei se foi espírito ou se fui mesmo, ele explica. Ele tinha comunhão, ó. Vai vendo. Pedro, olha pra você ver, olha Pedro viu Jesus, né? Pedro viu Jesus. Conviveu. Jesus colocou a igreja sob a responsabilidade de Pedro. Mas Paulo exorta Pedro. Sabia? Sim, claro que eu sei. Pedro tá vivendo como gentil, lá no meio do gentil ali, aí Pedro, apóstolo, Pedro, você tá vivendo como gentil, cara. Você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira, cara? Você é judeu, você dá exemplo. Você é crente, cara, que você tá... Mas você é crente cristão que você tá fumando narguilha aí, tomando cachaça, doido? Não tô dizendo assim. Sim, não, nesse corrigiu ele, assim, sabe? Tá de brincadeira? Tipo assim, você é cristão, tem uma postura, fica brincando, leva as coisas mais a sério, entendeu? Porque Paulo, você vê que ele é um cara centrado, assim, você pode observar as calças paulinas mesmo. A metade da Bíblia do Novo Testamento é o apóstolo Paulo que escreve, pô. É verdade. Um cara que é discriminado, um cara que... Caçador de crente. Caçador de crente, detalhe. Um cara que foi perseguido pelos crentes depois. Porque quando Paulo se converteu ali, o próprio Jesus levou ele pra pegar pra fora, porque os judeus queriam matar ele, pô. É verdade. Os judeus queriam matar Paulo, então é um cara que passou o preço. E me chama a atenção que Paulo, ele diz em Romanos, falando de Romanos, um versículo que eu amo demais, cara. Até quando faço visita nos lares, o Senhor me leva nesse versículo, cara. Romanos qual? Romanos 8:18. Cara, ele é muito forte. Ele vai dizer assim, que as aflições desse tempo presente, cara, não se compara com a glória que há de ser revelada, cara. Isso é muito forte. Isso é um versículo para você fazer uma visita no lar. Cara, ela serve para tudo, cara. A aflição do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada a nós. É momentâneo. O que Paulo está dizendo aos romanos ali? Os romanos ali, todo torto, todo passando luta, aflição, pensando em desistir, parar de servir o cristianismo. Talvez nós, no nosso dia a dia, cara, vou largar tudo, vou largar esposa, vou largar filho, vou pro mundo. Isso é uma palavra de bom ânimo, cara. Sim. Então os romanos estavam ali, Paulo, eu não vou mais servir a Cristo. O que adianta servir a Cristo, meu filho? Só fica doente. O que adianta servir a Cristo? As dívidas chegam na minha casa. O que adianta servir a Cristo? Meu casamento está em tribulação. O que adianta servir a Cristo? Aí Paulo, eu vendo Paulo com a sua tranquilidade, aquela longanimidade, aquela sorriso, ele vai assim, calma. As aflições desse tempo presente que vocês estão passando não se compara com o que vai ser revelado na vida de vocês, irmão. Aí os caras, aquela nervo, Aí os caras veem a vida se encaixando, tudo certinho. É isso que Deus quer que nós deleitar no Senhor, cara. Nossa, a Bíblia é um manual, cara. A Bíblia, ela é psicóloga. Ela é o meu psiquiatra, cara. Às vezes é o meu psiquiatra. Falou verdade, cara. Às vezes eu tô angustiado, aflito, eu vou ler a Bíblia, cara. E tem outro texto em Tiago 1:12 que você pode ler. O que ele vai dizer, Tiago? O Tiago vai dizer assim, bem-aventurado o varão que sofre tentações e provações. Por ele ser provado e aprovado, recebe a coroa daquele que o Senhor o ama. A coroa da vida, cara. Você entende esse versículo? Deus olha para mim e você, bem-aventurado o varão que sofre tentações. Deus olha para você passando a tentação, a aprovação, e tá ali do seu trono observando o filho passando a tentação, a aprovação, assim.
Ele fica assistindo o Felipe passando luta, aflição, e o Felipe ali, tá difícil, tá tudo virado, os avessos, tá tudo bagunçado, mas Felipe, não. Eu creio no meu Senhor. Ele vai mudar essa situação. Ele vai mudar o cenário. Deus falou assim, será que o diabo tentando você ali, pra você desistir, Deus olhando assim, ó. E o diabo ele tentando, não, ele vai vencer. De repente, não, eu posso perder tudo, mas Deus é fiel. Aí quando você passa aquela prova, Deus fala assim, não, ele merece subir de carga, ele merece ganhar isso, ele merece ganhar aquilo, porque ele foi bem-aventurado. Ele recebeu, ele aguentou a aprovação. Como Jó. Como Jó. Você entendeu? Deus, ele ama. Você acredita que Deus prova a gente? Só pra ver, sim. pra testar o nosso amor? Cara, Eu tenho dúvida disso, não. Cara, ele fez, cara, com Abraão, ele fez com Jó. E, claro que não vai fazer essa aprovação dele, que nós não suportamos nosso patriarca, né? Mas ele faz algumas aprovações. Cara, eu começo a ler o texto, cara, eu começo a falar bíblico doido, começo a observar Gênesis 11. Lá atrás, Êxodo 11, quando Deus quer tirar o povo do... Você já precisa ler o que texto? Êxodo 11, quando Deus anuncia as pragas, 10 pragas. Sim. Ele começa lá atrás, mas no 11 ele fala esse versículo. As 10 pragas. Olha que interessante isso. Eu comecei a ler, começou a bugar minha mente. Depois o Espírito Santo me revelou o que ele estava querendo dizer. Deus mandava praga e o faraó amolecia o coração, Deus endurecia. Lê pra você ver. Sim. Deus mandava praga e o Senhor endurecia o coração do faraó. Eu falei, mano, por que se Deus manda praga? Eu fui entendendo que um milagre só, uma praga só, um sinal de maravilha, o povo não ia ter fé para sair do deserto. Deus queria mudar a mentalidade daquele povo. Uma praga só, o povo falou, isso é normal, só uma praguinha, então veio 2, não, também o povo tá falando, foi 10, entendeu? O povo veio porque Deus faz milagre, Deus tem um poder, então é para aumentar a fé do povo. Muitas das vezes, cara, Deus vai endurecer o coração de pessoas para aumentar a nossa fé. Deus vai criar cenários no serviço, nos lugares para nos testar, para aumentar a nossa fé. Isso é verdade. Deus vai nos provar, cara, nós temos que estar... Por isso que eu falo, deleita no Senhor no meio da situação. Às vezes não é o inimigo, cara. Às vezes não é nem a pessoa que está lá no serviço, Felipe, que está te perseguindo no trabalho. Às vezes você está trabalhando na sala de função ainda? Claro, você está trabalhando. Também, é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Às vezes tem um operador que vai começar a te incomodar. Vou só um exemplo. Sim. Mas é próprio Deus endurecendo o coração dele para te incomodar, para te testar. Ver se você vai perder a paciência com ele. E se você aguentar aquela aprovação, toda prova, toda guerra, batalha, tem recompensa de Deus. Toda, cara. Glória a Deus. Tem, Felipe. Observa. Eu sou assim. Eu entendo quando eu vou ganhar dom espiritual. A prova vem batendo. Cara, eu tava valendo. Numa prova, cara. Minhas provas é mental. Porque eu trabalho com a libertação e cura. Mental. Cara, meu Deus do céu, cara. Você não tem noção. Não imagino. Às vezes eu entro no meu banheiro só pra chorar, cara. Às vezes eu entro lá e não falo nada. Só falo assim, ó. Desaba, choro. Ah, parece que você tá depressivo. Não tem nada a ver. Prova mental. Por quê? Paulo vivia chorando. Briga. Corpo, alma e espírito. Entendeu? O corpo quer fazer uma coisa. É uma luta, cara. O espírito é voltado a Deus e a alma fica dividida. A alma fica sendo esmagada no meio, cara. Ela fica sendo esmagada. Bem, falta alguma coisa? Não falta nada pra mim. Mas é a luta espiritual. Ô, cara, isso aí que você tá falando é massa, hein? Cara, não falta nada. Nada. Eu tenho uma condição boa. Não me falta Deus, não falta nada, não falta dinheiro. Eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero. Cara que não quer comprar uma Ferrari. Eu tenho o que eu tenho para viver bem. Necessário. Se eu quiser fazer uma viagem hoje, sim, até pra fora do país eu consigo. Glória a Deus. Entendeu? Eu consigo hoje de boa e não me falta. Deus me honrou tanto nessa terra, em menos de 3 anos no ministério. Só que muitas das vezes eu entro no banheiro pra chorar. Porque a minha luta é mental. É dentro de mim. Porque o mal, ele me rodeia. Ele me rodeia pra mim poder me desviar. Uma certa feita, manifestou um demônio na mulher, Felipe, isso é espiritual. Eu acho que eu tenho um vídeo. 38 mil demônios, uma legião na mulher. Tem vídeo lá, nervosa, como que ela falou, até quando você vai resistir eu? Até quando? Eu não vou dizer denominação. Ela falou, eu passei em várias denominações. Ninguém tem autoridade, agora você, obreirinho de merda. Falou, são 38 mil demônios. Ela disse que muita denominação grande, ela passou dentro. E ninguém tinha autoridade para expulsar. A glória minha de Jesus. Eu falei assim, eu não sou nada, tem vídeo filmado. Eu não sou nada. Mas o Jesus que eu sirvo, ele me justifica. Em nome de Jesus, eu quero você de joelho. Pum, de joelho no chão. Consagração, né? Caiu de joelho. Eu fiquei assim, pô, na hora eu pensei, pô, essa mulher passou em todas as igrejas, não veio logo em mim que sou pequeno. Logo em mim que sou pequeno. Mas a gente fala assim, eu vivo para Cristo. Eu vivo, cara. Às vezes eu tenho, vou dar um exemplo, a minha carne. Ah, mas Beto, você virou crente, todo mundo ficou feio? Não. As mulheres ainda continuam bonitas. Se eu dizer que as mulheres são feias, eu tô mentindo. Né? O Felipe sabe, elas estão bonitas, não posso falar.
A vontade da carne vem porque eu sou homem. Só que eu tenho que lutar comigo mesmo e ser certo. Eu tenho que lutar comigo para não mentir, eu tenho que lutar comigo para ser fiel à minha esposa, eu tenho que lutar comigo mesmo para não fazer as vontades da carne. Isso é verdade, cara. Isso é pra todo mundo. Você virou crente, você olha o jejum, mas você não tem vontade? Tem, cara, tem. Oxe, você não é ser humano, você não é super-homem. Pedro, filho, Pedro, tu és pedra. E sobre ti edificaria uma igreja. O que ele fala para Jesus? O que Jesus fala para Pedro? Pedro, vigia e ora, porque o seu espírito está pronto. A sua carne é fraca. Então nós não lutamos muitas vezes, nós temos que lutar com nós mesmos. Nós temos que matar um leão por dia. Eu vou falar pra você, Beto, acho que é mais fácil não lutar com nós mesmos ainda do que contra as coisas. É mais fácil não, acontece mais a gente lutar com nós mesmos do que com as coisas de fora. Ô, louco, varão. O que tá matando o povo aí? É as lutas internas. A luta da mente, pô. A depressão. Não é ninguém. Tá acabando com a galera. Tá acabando com o povo. Cara, tem pessoas de criança de 3 anos com depressão, ansiedade, cara. Tem aí, você pode pegar no Google. Tem cara aí, ó, dentro de uma Ferrari chorando. Mulher dentro de um carrão chorando. Cara, não quero expor um homem pesado dentro de uma loja de roupa grande aí, pô. Não se suicidou aí, cara. Ah, é verdade. Você sabe o que é, não vou dizer não. E Quem aí? sabe, né? O que você vai falar com um cara desse? Faltava dinheiro? Tinha família, tinha tudo? Tudo do bom e do melhor. Como legal com a igreja, só que assim, às vezes deu lado pro mal. Você entendeu? O que a Bíblia diz, cara? O que a Bíblia diz? Que o diabo, ele ruge Como 24 horas por dia, como um leão. Possa tragar. Você entende o que é isso? Tem. Ele tá esperando uma brecha tua. É só Esperando uma brecha minha. Ele é um oportunista, né? Agora detalhe, ele tá atrás do mundo? Não me surpreende aquele cara por ser evangélico acontecer isso. Não me surpreende. Porque ele não tá atrás do ímpio. Porque se o ímpio morrer sem Jesus, é dele. Ele vai perseguir eu e você que serve o Senhor Jesus, aquele que serve Jesus. Você entendeu? Uhum. O que ele quer com uma pessoa que já está no alcoólatra? Entendeu? Você morrer no alcoolismo, no adultério. Então, aquele ele fez o cara enfiar na lama e vai atrás daquele que está buscando a Jesus. Lá, né? Exatamente. Então, as lutas que você vai ter, o ímpio nem tem, cara. Uma pessoa que não serve Jesus. Cara, eu ponho na minha citação esse dia até o povo começou a rir. Olha pra você ver, foi engraçado porque eu falei assim, irmão, você percebeu que a pessoa que é ímpio, que não serve Jesus, ele nem doente, não pega nem gripe, nem dor de barriga, e todo ano troca de carro, você já percebeu? O cara prospera, cara. Por que é o plano do inimigo? Cara, que as pessoas, não é porque não é crente, não vai prosperar, assim, tem gente que tem dons de prosperidade. As pessoas precisam entender que tem pessoas que têm dons de prosperidade e que prosperam mesmo, nem tudo é inimigo também. Mas, o que é o plano do inimigo? Deixar que você viva bem. Acomodado. Sossegado, com o carro do pão, pensar que você viva bem. Que você nem conheça Jesus. A tribulação gera Jesus. A tribulação, até para um ateu. Uma pessoa ateu, quando ela está com uma faca no pescoço, meu filho, com um revólver na cabeça dela, um câncer terminal, se o Senhor existe, mesmo tira essa sensação. E Deus tira, porque Ele é misericordioso, né? Sim. Então o inimigo não faça isso. Mas depois que você morreu sem conhecer Cristo, filho, aí Ele se revela para você. Aí ele não vai vir, ele vai vir do jeito que ele é no mundo espiritual. Uhum. Aí ele vai vir de chifre mesmo. Hoje ele se revela como nome de carneiro, né? Como é que é? Com cordeirinho. Mas ele vem de chifre daí mesmo, ele vem de chifre com fogo mesmo, com os olhos de fogo. Isso que eu quero dizer para as pessoas. Faça as coisas, faça o bem, viva a justiça enquanto tem vida. Quando é fôlego de vida. Depois que essa alma desgrudou do corpo, filho, tchau. Não há mais tempo pra perder tempo. Não há. Mas Felipe, você que sabe, Felipe, como é que tá? Não, vamos lá, se você quiser. Ô Beto, se quiser. Então eu vou deixar esse espaço aí pra você falar alguma coisa do seu coração aí, uma mensagem pra quem tá ouvindo a gente aí. Eu vou deixar. O Santo Espírito de Deus trouxe aqui, meu querido. Pode. Eu tava falando, Aconteceu, eu vou dizer primeiro o que tava acontecendo de vir aqui. Tinha uma visita pra me fazer. Uhum. Tinha um cara que veio de fora e precisa de uma visita, né? Que tá passando por luta, por tribulação. Aí eu falei pra missionária que me convidou pra ir fazer essa visita, que eu ia no podcast do meu amigo Felipe. E eu queria deixar uma mensagem aqui no final. Eu falei assim, irmã, eu vou lá conversar um papo do dia a dia e falar de Jesus, evangelizar, né? E eu senti de vir aqui primeiro e depois ir lá. Olha aí. Porque eu falei assim, será que às vezes eu deixo uma alma e vou lá, um podcast podia remarcar, mas se a pessoa veio de fora, precisa de uma oração. Aí falando com Deus me confirmou pra vir aqui primeiro. Porque eu sei que tem pessoas que vai assistir esse podcast e vai se identificar. Em nome do Senhor Jesus. Vai se identificar com umas coisas que nós falamos, com algo de Deus. Ao poder ouvir a voz de Deus, não deixar a tribulação tomar conta da casa. Sim. Né? Em vez de tomar decisão, contar até 10. Talvez pessoas estavam pensando em divorciar.
tentar divorciar, saber que Deus abomina o divórcio, cara. Ele vai dizer que é bom que reconcilie, cara. Nós temos que reconciliar, perdoar. Às vezes alguém tá quase liberando perdão, não quer perdoar. Hoje tá Hoje vai perdoar. Eu quero dizer para as pessoas que estão em casa, irmão, procura Jesus. Procura uma igreja. Não quer procurar igreja. Entra no seu quarto, começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a fazer prova de Deus. Tem pessoas que é ateu que está assistindo, que vai assistir, que é ateu, que não acredita. Faz prova com Deus, que a Bíblia diz fazer prova de mim. Faz prova com Deus. Porque Jesus está voltando, irmão. Felipe sabe da minha vida, do meu passado. Se você olhar, eu tenho vários faces lá antigos. Você pode colocar perto com ele, você vai ver meus faces antigos lá. Eu era totalmente virado no pecado. Então Jesus me encontrou e ele mostrou que ele vai salvar a humanidade. Se nós não se entregar para Jesus, é uma realidade. Esquece isso, que Deus é amor e que Deus jamais vai mandar um filho dele para o abismo. Ele não manda mesmo, nós vamos por conta própria. Ele não vai mandar ninguém, nós vamos por conta própria. Deus não manda ninguém para o inferno, é nós. Ele deu a porta estreita para nós entrar. Mas aquele que não querer entrar por ela, vai descer o abismo mesmo. E Jesus está voltando, irmão. Eu não estou assustando ninguém. Nós temos que colocar na presença de Deus, orar, jejuar, fazer prova com Deus. Deixar de ler a Bíblia como um livro, meditar. Eu conheço amigos, fez teologia, fui até para Israel, não vou citar o nome dele aqui. Ele foi para Israel, fez teologia. E ele começou a contar da Bíblia para mim, e eu disse para ele, cara, Bíblia você não lê como um livro qualquer, Bíblia você medita. Cara, eu fico muitas das vezes, cara, num versículo bíblico. Eu leio entre um capítulo, vou no capítulo 10. Eu fico no versículo 1 quase meia hora, querendo saber o que Deus quer revelar naquela palavra. Qual a intenção dos apóstolos, dos discípulos escrever isso? Para quem que era? Para que serve? Eu estou meditando. A Bíblia precisa ser meditada. Você não lê ela como um livro qualquer. Então, quando nós meditar na Bíblia, você vai entender o que está dizendo aquela palavra, você vai conhecer o Espírito Santo de Deus. Que quando a gente lê a Bíblia, tipo, passando folha por folha por folha, você pergunta o que você leu, você não lembra. Mas quando você medita, você consegue lembrar versículo, capítulo. Tudo certinho. Tudo certinho. E eu aprendi, eu comecei a ler a Bíblia, eu li o Novo Testamento todinho. Legal. Várias vezes. E eu não entendia nada, porque eu lia, eu não meditava. Hoje não. Hoje eu pego para ler novamente e falei, será que eu já li isso? Porque hoje eu medito. Eu li o Evangelho de João, acabei essa semana, de novo. Então eu meditei. O verbo que você fez carne? Isso, eu meditei. Então hoje, quando eu vou pregar a Bíblia, eu começo a falar. Entendeu? O verbo que se fez carne, entendeu? Aí vai vindo, vai falando do nascimento. A genealogia de Jesus. Jesus, aí fala da mulher, vai falando da mulher samaritana. E vai falando da mulher samaritana, aí vai a multiplicação de pão, vai falando. Então você começa a entender ela. Cara, então nós temos que meditar na palavra de Deus. Para encerrar, eu vou deixar um versículo de que Josué disse para Deus. Josué achava que não era capaz. Porque imagina, ficar no lugar de Moisés. Olha os sinais que Moisés fez. Imagina a responsabilidade do homem. Líder. Imagina a responsabilidade de Moisés. Imagina, só para quem está em casa assistir. Imagina a responsabilidade que Moisés tinha. Então Moisés morreu e deixou um rapaz para ficar no lugar dele. Josué. Josué achava que não seria capaz. O que Deus falou para Josué? Medita dia e noite nessa palavra que tudo vai bem. Se você meditar de dia e noite nessa palavra, vai tudo bem no teu casamento, na tua casa, na tua família, no teu emocional, no teu espiritual, vai tudo bem. Eu agradeço a oportunidade ao Felipe Berato, fiquei muito feliz e confesso para os irmãos de casa, irmão, esse assunto, esse bate-papo não vai ser em vão. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o cabelo da nossa cabeça é contada, cara. Que as folhas, se Deus não permitir, não cai uma folha de uma árvore. Então esse bate-papo vai acrescentar. Pessoas vão se converter. Em nome de Cristo. Pessoas vão se converter, pessoas vão sair desse podcast, vai procurar uma igreja. É isso aí. Pessoas depois desse podcast, eu já estou profetizando, Felipe. Eu creio, irmão. Que alguém vai comentar aí embaixo depois ali no vídeo. E vai dizer, ó, depois do que eu vi aquele podcast do Felipe Berato lá, eu perdoei meu pai, eu perdoei a minha mãe, eu perdoei o meu irmão. Eu fui para uma igreja e Deus falou comigo. Deus me libertou de uma depressão. É igual que você disse ali, entra no quarto, faz um propósito de entrar no quarto. Você vai ter comentário, Felipe. Eu já estou profetizando no nome de Jesus. Eu agradeço mesmo, Felipe. Eu que agradeço. Deus abençoe, Felipe. Precisar, estamos aqui para qualquer horário. Oração, tudo que precisar, nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço o pessoal de casa aí. Dizer, se inscreva no canal. Valeu, galera. Compartilha, irmão. Compartilha, porque isso aqui vai ter que edificar mais pessoas, né? Muito mais, se você gostou do conteúdo, compartilha. Nos grupos de bazar, WhatsApp, todo lugar compartilha. Porque você vai ser um evangelizador. Você vai pregar o evangelho. Muitas vezes você tem vergonha de pregar.
mas você vai estar ajudando a pregar o evangelho compartilhando esse vídeo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, Graça e pessoal. paz. Graça e paz a todo mundo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!